Fala, mano, beleza? Estamos aqui hoje, cara, num podcast. Podcast que é um pouco louco, porque eu tô aqui, eu comecei agora no MBL, você já é um coordenador, Legal, já tá no escritório, Já tô no já foi pra segundo viajar pra núcleo. São Paulo, tá no segundo núcleo. Segundo núcleo. Viajou muito nesse negócio de política, já aprendeu muito. Estamos vendo o que vai acontecer nessa parada toda aí. Quem não conhece, esse é um podcast sobre política. E a gente tem um patrocinador, pra falar a verdade, que é o Yarumas. É uma marca de comidas veganas que elas fazem comidas muito gostosas e muito, tipo, idênticas às marcas de comidas que a gente come no dia a dia sem ser vegana. Por exemplo, hambúrguer, coxinhas e quibes. Cara, e é maravilhoso, assim. A gente come sempre, é muito bom. E saindo um pouco dos patrocinadores... A cara é ótima. A gente queria agradecer... Eu nunca comi. Pro Shalom, que é o cara o nosso guru do Himalaia aí, da câmera. E ele sempre que pode, e quando não pode, tá nos ajudando também. E é um cara que é o expert das tecnologias. E conta um pouco sobre você. Bom, beleza? Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Agora a gente tá... boa tarde. Boa tarde? Beleza, então que seja boa tarde. Então quero primeiro, antes de mais nada, deixar um agradecimento para o pessoal aqui de Camboriú, o Shalom, Rubens, né, o José, que daqui a pouco tá aí, tem mais o nome do outro menino, o Leonardo, né? O Lucas. E é o pessoal que tem atuado conosco aí no núcleo estadual do MBL. Então, sendo incansáveis pra gente aí, a gente direto conversa daí entre nós, acha muito legal essa gana que vocês têm de colaborar por um projeto. Chegaram chegando e hoje estão com protagonismo dentro do núcleo, dentro dessa militância que a gente faz muito importante. Porque muitas vezes as pessoas, isso aconteceu em outros lugares que eu participei, eu sou um coordenador de um movimento de político. Tá, meu irmão, mas pra ficar batendo boca em WhatsApp não... Como eu falava no começo, eu quero entrar no MBL, mas eu não quero ser um comentarista de WhatsApp. Não, tu tem que ser um militante. A gente tem que ir pra rua, a gente tem que aprontar, a gente tem que causar desconforto. A gente não tá aqui pra ficar trocando ideia em WhatsApp. Nós estamos aqui, isso aqui não é um clube de amigos, um clubinho. Isso aqui é um clube sério, é algo muito sério, muito importante, que já mudou os rumos do país, que o MBL é um movimento que, sim, que retirou Dilma Rousseff. É um movimento que, sim, fez as maiores manifestações do país até hoje. Acho que maiores que os Diretas Já, foram manifestações gigantescas. Então, é algo muito sério. Então, acho que as pessoas têm que entender a importância do que é estar nisso aqui. Não adianta tu carregar um título e tu não valorizar esse título agregando pessoas. Porque um coordenador não é um chefe de uma empresa. Ninguém aqui é empregado. Todo mundo aqui é voluntário. Eu tenho o orgulho de dizer, eu sou um funcionário, eu tiro o sustento da minha vida disso aqui. Só que a maioria, 98% do movimento Brasil Livre em Santa Catarina são voluntários. E então a gente não pode perder esse tipo de atitude do Rubens, do Shalom, de tantos outros que estão sempre mandando mensagem, perguntando o que pode fazer para colaborar. A gente não pode perder isso daí. Então, o intuito é esse. Então, agradecer novamente, muito obrigado pela força aí. E, cara, qual que foi, você tá no MBL há quantos anos já, cara? Minha história é muito louca, cara. Eu tô no MBL desde do ano passado, academia, uns 3 meses antes da academia. Eu nunca gostei de política. Tu era o ausentão. Ausentão total, irmão. Eu trabalhei muitos anos em estaleiro da Petrobras, né? Uhum. Eu era soldador. E fui usado sim de massa de manobra pelo Lula, eu fui usado sim de massa de manobra pela esquerda, porque é algo interessante. Tu sai hoje, eu fui resolver estudar por causa do MBL, uma gratidão que eu tenho a eles. Tu sai de uma realidade onde tu é um trabalhador de chão de fábrica, que não tinha um estudo, eu não tenho o canudo ainda, mas eu não tinha nem conhecimento, quanto mais o canudo. Tu não tinha embasamento de nada, tu era um cara que acordava às 5 da manhã, ia trabalhar, era soldador, passava um calorão infernal, aí ia lá o Lula dizer pra ti, olha cara, eu te dei isso aqui é tudo meu, isso aqui é tudo nosso, isso aqui é do brasileiro, não sei o quê. Tu fica, pô cara, esse cara é legal,
Eu vou votar nele, eu vou votar nele. Que a grande maioria da população, ela olha às vezes, tipo, a gasolina tá num preço que eu posso pagar e eu tô conseguindo fazer um churrasco no final de semana. Exatamente. Ah, tá bom. Só que por outro lado, ela não olha que a democracia tá se distorcendo inteira, tá ligado? Sim, tipo, tudo tá se sendo uma distorce. compra de voto pra caralho. Tá tendo. Exatamente, a gente tem uma distorção dos valores. Porque a partir do momento que tu é usado para esse fim, eu trabalhei na Engevix, eu trabalhei na Queiroz Galvão, eu trabalhei em empresas ligadas ao UTC. Então, é muita grana para um cidadão comum, um trabalhador. Hoje em dia ganhar R$3.000 por mês. Isso hoje, numa carestia que tá o Brasil, tu tem um salário de R$3.000 por mês, tu vota até no capeta, se tu não tiver um entendimento. Entendeu? Sim, eu vi uma matéria, cara, que o salário mínimo do Brasil, ele tinha que ser R$6.000 pra ser, tipo assim, pra dar pra uma pessoa viver bem. O que é um absurdo, porque o salário mínimo do Brasil tá 1.100. Se for pegar o salário mínimo quando foi o real, né, quando o real foi feito, era R$80, eu acho que era R$100 o salário mínimo, e já se passaram 20, vai fazer 30 anos, é isso? 20, foi 94? 28 anos, ele aumentou R$1.000. Aí tu vê a defasagem no sim, valor. tu vê, O cara, dólar é 80 centavos. qual que é hoje a nossa inflação? Tá o quê? Tava Quase 10%. Quase 10%. E a Quase gente 10%. nem terminou o ano, cara. Ele nem terminou o ano. É exatamente o cenário com a Dilma. É o mesmo cenário. Nós tínhamos Só que a diferença é que o Bolsonaro ele comprou demais o Congresso, de uma maneira Ele se vendeu muito ao centrão. demais, assim, uma coisa absurda, e hoje nós estamos pagando esse preço, né? E o cara, ele foi tão burro que ele não soube nem se vender ao centrão. Ele, tipo assim, ele abriu as pernas pro centrão e falou, não, pega o que vocês quiserem aí e me dá o que tu que der, tá ligado? Exatamente, Tipo assim, exatamente. na época que teve a roubalheira com o Lula, com a Dilma, com todos eles venderam, fizeram coisas, tipo, o mensalão, cara, aquilo ali acabou com a política brasileira, porque não era mais voltado por ideologias, por coisas, era voltado porque tal pessoa ia te dar um dinheiro por fora. E isso daí distorcia a democracia. Só que interesse. mesmo assim, eles meio que, tipo assim, não, eu vou te dar só isso. E meio que controlavam o mensalão ali. Sim. E agora ele se vendeu e parece que ele se vendeu tanto que ele perdeu o controle. Já não tem mais controle. O Bolsonaro não manda em mais nada. O Bolsonaro não manda em mais nada. Ele é uma putinha do Arthur Lira, ele é uma putinha do Valdemar da Costa Neto, que ele vai... Hoje mesmo a nossa educação básica, né? Tá na mão do FNDE, tá na mão do PL. Então, tudo foi feito de uma maneira tão torpe. Tudo é torpe. E foi por isso que eu resolvi cair no MBL. Eu sempre tive uma admiração pelo... Quando eu saio do estaleiro, pra gente voltar, né? Quando eu saio do estaleiro, quando aparece a Operação Lava Jato, surgiu o nome, né? Começou Sérgio Moro. Quem é esse cara? O Sérgio Moro, e tá aprendendo. Só que eu tô vendo o cara aprender. Só que eu tô vendo, esse cara tá aprendendo político, cara. Não, ele não tá aprendendo nenhum... E nessa época era toda noite no Jornal Nacional, no Todo Jornal Hoje. dia. Aí eu lembro que tinha umas imagens de uns canos assim, caindo dinheiro, do Era petrolão. Todos os dias a gente presa. E tu tá vendo político sendo preso. Aí tu pega... Eu não sou um lavajatista, não sou um humorista, não sou nada desses listas. Eu tenho horror de estigmas. Não sou. Eu sou um cara que via... Pô, esse cara é legal. E quando o Bolsonaro... sai o Moro, eu falei, não, esse cara tá de filha da putagem, mano. Não pode ser. Como é que ele... Pô, o cara prendeu o Lula. O Lula roubou. É o roubo que ele fez. Não me interessa se ele encheu a barriga do pobre de picanha. Ele roubou. Foi do Ministério da Educação que trocaram 5 já? 5. Caramba, não, tipo, um governo que tá indo bem não troca um. Vélez, né? Acho que foi o Vélez. Se eu não quero não ter medo de errar. Decotelli. Teve aquele, me falhou os nomes, cara. Foram 4 ministros da Educação. A gente vai pro 5º agora. Caralho. 4. A gente vai pro 5º ministro da Educação. Isso é um governo que... O Decotelli, ele mentiu o currículo dele. Ele falou que tinha... A tese dele foi... parece que foi copiada de uma faculdade da Argentina. Eu não... Até peço o favor, se na edição eu errar, tu confirma isso daí pra mim. Mas parece que foi. Então tu tá vendo...
muita coisa errada. Muita coisa errada, muita coisa absurda. E quando o MBL foi pras ruas, que na verdade nem começou muito com o MBL, começou antes do MBL, acho que um ano antes, né? Foi um ano antes, foi na época, eu lembro, foi muito na época da Copa das Confederações, porque Sim. na minha cidade teve movimentos no Brasil inteiro. E eu tava saindo do trabalho e falei, meu, o que esses caras estão fazendo na rua essa hora da noite? 8 horas da noite, eu querendo ir embora pra casa, peguei o trampo 7h30 da manhã, meu irmão. Passei o dia inteiro me fudendo, agora é 8 horas da noite, tô indo pra casa, eu quero dormir, os caras trancando rua. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Vão pra casa, gente. Amanhã é dia de trabalhar. E eu não vi aquilo como um... Meu, como eu queria estar naquele tempo. Cara, É um arrependimento que eu tenho. Eu também, cara. Tem o Marcão, que é um cara daqui de Itajaí. Ele... Não é de Itajaí, de Itapema, perdão. Ele foi pra marcha e ele conta, tipo, muitas histórias fodas, assim. Não sei se você viu o filme, deve ter visto. Tem uma parte que atropelam um Kim e mais uma menina e tal. O cara, tipo assim, ele até zoa. O cara era tão louco que ele foi expulso do MST por ser muito explosivo, alguma coisa assim. E ele tinha ligações, alguma coisa ali de ligação com o MST e tal. Ele conta que tem um momento que é muito emocionante. Tipo assim, eles passaram por uma igreja e o padre, todo mundo fez uma roda. Nesse momento, acho que nem chegaram a gravar. Porque era um negócio mais... Eles acharam que o padre ia dar só uma palavra, alguma coisa assim. Aí todo mundo quieto assim. Aí quando ouve assim, tipo, uns 10 segundos em silêncio, começa o padre. Eu sou brasileiro. Aí todo mundo começa a cantar com muito orgulho. Sim. E cara, essa parte, tipo assim, era uma coisa que eu queria estar nessa época. Sim. Isso daí, depois que eu fui ver o documentário, eu li o livro e tal. Como eu me arrependo. E eu era um cara que falava, o que esses caras estão tentando? O que esses caras querem aí, cara? Aí, os caras foram lá e tiraram a Dilma Rousseff. E a gente olhava, era um maluco de 17 anos, a gente pensava, tá, esses caras aí não tem moral pra... Meu irmão. Um moleque de 17 anos vai... Sei lá quantos anos tinha o Kim, 17, 18 anos? 18 anos, cara. Cara, e o cara foi lá, protocolou um pedido de impeachment com... Exatamente. Acho que era o fundador, o ex-deputado do PT. Sim, o Hélio Bicudo, né? Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, com a Janaina Pascoal, que hoje tá aí uma terraplanista aí, uma cloroquina lover agora. Então, a gente... Teve pessoas... Porque muita gente critica aquela época do impeachment. Mas tu tava numa mesa com o Eduardo Cunha. Meu irmão, tu tinha uma inflação de um desastre maior recessão econômica da história. Tu tinha um desastre... Sim, tu tinha um país... E o cara, ele é a única pessoa que pode protocolar o impeachment. Então, se tu não usar o cara... Porque hoje o Bolsonaro se vangloria que, a Dilma, e não sei, ele só apareceu naquela foto. E quem viu realmente o documentário sabe que não foi o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha não foi um aliado do MBL, não foi nada. Teve em vários momentos. Ele tentou acabar, vetar. Sim. Até os 45 do segundo, o PSDB não queria... Sim, o senador, que foi pra presidente também em 2014, que perdeu, o Aécio Neves tentou vetar. Sim, o Aécio Neves, Porque qual era a intenção do PSDB? Ele era contra. O PSDB queria deixar a Dilma derreter, né? Sangrar. Chegar com tudo. Pra ele vencer a eleição. E ele quase venceu a eleição, Aécio. Só que... Foi 2018, né? Isso, eles querem... Foi 2014 e 2018. Ele queria deixar a Dilma... Né, o PT derreter, secar e depois ele vira ao poder. Como o grande salvador da pátria. Só que aí... E eu lembro que em 2014, a Dilma tava aqui, aí um pouco abaixo dela, que tava meio que batendo, era a Marina. E abaixo dela, abaixo da Marina tava o senador, o que a gente acabou de falar. O Aécio Neves. O Aécio Neves. E daí, nos 45, assim, a Marina caiu, foi o Aécio Neves, subiu pra caramba, empatou. E até na própria apuração, o Aécio Neves quase em cima, tanto que uma das teorias do Bolsonaro, do voto impresso e aquela bobageira toda, ele cita muito... Visse que o Aécio Neves estava ganhando aqui, depois a Dilma estava ganhando aqui. Então o Aécio quase ganhou. Só que...
E teve o próprio Aécio, se eu não me engano, não sei se foi o Aécio, mas o próprio PSDB pediu para fazer uma apuração e contar todos os votos e tal, com uma empresa do exterior, contaram e o próprio PSDB assumiu que tinha perdido, que não tinha interferência nenhuma, assumiu. Cara. Não teve interferência nenhuma. Nenhuma. Perdeu, a Dilma ganhou, porque o Lula tinha feito entregue ela conseguiu manter um pouco ainda, porque não tinha o estouro tão forte ainda na Lava Jato. Já tinha começado a Lava Jato, foi 2014. Já. Acho que já. Mas não da forma que... Que tava bombando. Tava bombando. É. Então ela conseguiu ganhar ainda. Mas ela não teria ganho em 2018 de qualquer forma, se tivesse sido a Dilma. E agora, cara... Não, aí passado isso... Não teria ganho, porque ela não teria concorrido. Porque ela tava no segundo mandato. Tava no segundo mandato, daí o Lula voltava. O Haddad não teria ganho aquela Mas daí o Lula voltava. O Lula estaria solto, né? É. O Lula Ainda, porque solto. lá atrás teve a PL 246, alguma coisa assim, né? Que foi a PL que era contra a limitação do foro privilegiado. Sim. Que o Renan articulou lá, conseguiu mudar e fez com que a manifestação fosse contrária à limitação. Sim. E se não tivesse feito isso daí fez pressão para que isso daí não passasse. Senão não tinha Lava Jato, a gente tava com 18 anos de Lula, sei lá, 19, 20 anos de Lula hoje. Cara, isso é assustador a gente pensar que se não fosse uma manifestação pequena de um cara que pensou numa coisa lá atrás, antes do MBL, antes de tudo, não tinha a gente não teria Bolsonaro como um falso direita hoje, o Bolsonaro aproveitou a onda, né? Aproveitou, o Bolsonaro ele foi malandro. E Bolsonaro foi super malandro. Ele esperto. Cara, eu acho que ele teve muito marqueteiro bom ali atrás dele. E ele surfou numa onda que ele não ganharia de forma alguma se não tivesse tido... O que o Bolsonaro representa? O Bolsonaro representa a família, o patriotismo, e eram justamente as bandeiras de muitos movimentos de rua. O MBL já teve uma característica um pouco diferente. Mas se tu for pegar, vem pra rua, se for pegar nas ruas, outros movimentos de direita, né? Muitos deles estão próximos ao bolsonarismo, como é o Nas Ruas que existe, acho que ele tá muito pequeno hoje, o Tomé Abduch, é o coordenador geral deles lá. Tu vê essa coisa família, muito verde e amarelo, muito tinha Brasil. O Revoltados Online. Isso, que já é uma coisa mais intervencionista e tal. Olavista e tal. E ali tu vai pegar e... não era pira do MBL. Nunca foi. Sim, o MBL era liberal. E tem conservador também. Tu não vai pegar ali... hoje, claro, o nosso verde e amarelo foi destruído, roubado. Mas, tipo assim, era diferente a pegada do MBL. E aí tu vai pegar esses movimentos aí mais nacionalistas, mais verde e amarelo, ele se apossou, porque ele veio do exército, né? Um patriota. E a direita com medo de ter mais um ano de PT, com o Haddad que foi pro segundo turno com o Bolsonaro, a chance dele ganhar era real. Sim. E falou, não, é isso. Tanto é que a MBL não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. Não. Foi apoiar no segundo, e no segundo... Aí todo mundo fala, o MBL surfou na onda do Bolsonaro. Quero deixar um abraço aqui pro Rodrigo. O Rodrigo me disse pra me votar no João Amoedo, porque ele era filhado do Novo, meu compadre, lá de Rio Grande, é um cara top. E ele falou, vota no Amoedo. Eu fui lá e votei no Amoedo. Aí eu só o Cauê Moura fica criticando que a gente, votou no Amoedo no primeiro turno, né? Eu fui desse daí, eu votei no João Amoedo no primeiro turno. Eu gosto do Amoedo, cara. O Amoedo eu nem conheci o João Amoedo. Eu votei porque meu compadre mandou. Uhum. E ali no segundo turno eu votei no Bolsonaro. E, tipo assim, eu tava nem aí. Ganhou o Bolsonaro, beleza, vambora. Sim. Tipo, e o povo, o MBL, eles falam, cara, o MBL surfou na onda do bolsonarismo. Não. O MBL não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. No segundo turno. E no segundo turno, todo mundo que entrou pelo MBL já tava eleito. Sim. O MBL não foi pro executivo nesse ano. Aí temos fotos do Arthur com o Bolsonaro lá no Nordeste. O Bolsonaro ligou pro Arthur e pediu pra ele se ele podia ir pra lá fazer campanha. E o Arthur foi. Era no segundo turno. Mas no primeiro turno não tem santinho de nenhum parlamentar da MBL ao lado do Jair Bolsonaro. Ninguém fez arminha, ninguém. Por isso que hoje as pessoas, ainda mais os bolsonaristas, que o MBL não volta mais, porque... Não, cara, o bolsonarismo não elegeu o MBL. E o MBL nunca foi nas pautas do bolsonarismo. O MBL era uma pauta liberal, uma pauta de direita, e o Bolsonaro fez tudo o contrário disso. O Bolsonaro, ele acabou com as pautas de direita, com as pautas liberais, ele
Exatamente, Ele exatamente. entrou dizendo que era um liberal. Botou o Paulo Guedes, que disse que foi pra Universidade de Chicago, etc. Sim. Me fala uma coisa liberal que ele fez. Nada. 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 E Nada. tem gente que até hoje fala que o Bolsonaro é liberal e a verdade é que, no desespero para sair do lulismo, do petismo, do bolivarianismo, para entrar conseguir sair disso daí, muita gente foi pro Bolsonaro. E muita gente foi com tanta força e com tanta fé que não ia deixar o Lula voltar, a Dilma voltar, que foi com tanta fé que se apaixonou pelo Bolsonaro e fez o que estavam fazendo com o Lula. O que move hoje o Bolsonaro não é a lógica, não é a razão, é a paixão, é a emoção. É a paixão, é a emoção. As pessoas se apaixonaram. O brasileiro tem o costume de se apaixonar. E já tem os apaixonados por Sérgio Moro. Já tem os apaixonados pelos ciristas. Já tem. Tu não tem. As pessoas que estão assistindo aqui, não sejam istas. Não sejam bolsonaristas. Não sejam lulistas. Não sejam petistas. Não sejam isso. Isso é chato. Tenham a ideologia de vocês. Sejam liberais, sejam conservadores. Não conservadorismo idiota do Bolsonaro, tá? Conservador de verdade, que respeita as instituições democráticas. Isso é ser conservador. Mas não sejam isso é chato. Eu tenho horror que a pessoa diz, eu sou humorista. Não seja isso. Tá? Segue, vai. Tu quer ser alguma coisa, seja brasileiro. Apoie, seja brasileiro, brasileiro, tem que ser brasileiro, cara. É só isso. Não é futebol, não é gremista, não é flamenguista, vascaíno. Não. Tu tem que ser brasileiro. Tem que Tu quer ser progressista? Seja progressista. Te respeito pra caramba. Porque as pessoas perderam o respeito. É que nem a gente foi numa invasão ontem. Isso. E tinha uma mulher lá, tal. A gente apoia as pautas dela contra a violência da mulher, esse negócio assim. Só que a forma que ela fez aquilo lá foi totalmente errada. Ela invadiu o local. Se ela tá tendo violência contra a mulher, tem que ter algum meio do Estado pra conseguir combater isso? Sim. Tem. Mas invadindo você uma propriedade privada? Por que elas não... Cara, por que em vez de eles fazerem todo aquele fuzuê de invadir uma propriedade privada e fazer com que um cara que pagava IPTU e pagava imposto pra ter uma... ela alega que o IPTU estavam atrasados. Eu dei um... Como é que se diz? Uma stalkeada. Stalkeada, Eu dei uma stalkeada. Aí eles alegam que o IPTU está atrasado há muitos anos. Mas não importa. Então o Estado tem que pegar aquela casa. O Estado tem que ver o que faz. Senão eu vou ir atrás de carro de leilão e falar, não, bem, o que deve pro banco, por exemplo. Não, tá devendo ali, tá. É aquilo. Tá devendo IPVA. Vou pegar o carro pra ir. Foi que o Batista questionou ela, né? Disse assim... por que você não consegue doação? Porque é difícil. Sim, conseguir doação não é fácil. Não é fácil quem invista no teu projeto. Não é. Tu chegar a conversar com as pessoas, tu chegar e tu ser chato, às vezes, de ligar pro cara, às vezes tu liga mais de uma vez. Que a pessoa, ela não se bota na ponta, ela fala, eu vou doar, mas já tem gente que doa. E na verdade não é bem assim. A verdade é que conseguir doação, cara, se você doar R$30... Você, às vezes, parece... Não, eu doei R$30, o cara nem vai saber que eu doei. Mas, no fundo, essa doação de R$30, cara, vale muito. Porque é os R$30 que, às vezes, vai servir pra pagar a diária de alguém que trabalha pro movimento. Vai pagar... Sim. Vai pagar um banner, vai pagar alguma coisa. Nós temos um local próprio. O MBL tem uma estrutura. Tem um local físico, né? A gente vai ter estúdio e tal. E isso daí necessita de um fomento. Nós não recebemos dinheiro público, nós não somos um partido, nós somos um movimento político e nós não vamos meter o pé na porta na propriedade de ninguém. E aí que vai entrar o grande problema que a gente até nem cheguei a tocar nesse assunto com ela, do motivo que eles não têm doação. Porque, claro, que tem pessoas de esquerda que doariam, tem. Mas quem vai doar para algo que acredita, geralmente é o funcionário da iniciativa privada, é um empresário, é um... E aí como é que um movimento político que carrega na sua veia que temos que massacrar a burguesia, vai ter alguém, pode ser o melhor plano do mundo. Não funciona. Não vai funcionar. Eles não vão conseguir Na prática não funciona. Eles não vão conseguir quem fomente aquele negócio. E daí vem com aquele negócio de que, na verdade, não é o melhor plano do mundo, porque se não funciona na prática é porque algum ponto da teoria tá sendo deixado. Tu tá desrespeitando algum ponto da teoria. Tá metendo o pé na porta, invadir esse local. Ponto, acabou. É uma... Cara, eu até, tipo, a gente tava lá, a gente não queria criar confusão, a gente foi lá mais pra perguntar, tal, até pra
querendo ou não, eram mulheres e tal, era a casa de um senhor, e a gente não queria que, sei lá, ficassem loucos lá, que nem a gente já viu em muito vídeo do Arthur, indo pra rua e falar assim, não, vamos atrás do velho, tá ligado? Sim. E a gente foi lá, respeitou tudo, e a gente chegou lá, e eles foram, vale a pena citar, eles não foram mal educados com a gente. Não, de forma alguma. Só que eles estavam sendo... A maioria ali eu acho que estava sendo usado de massa de manobra, cara. Nem sabia por que tava ali, cara. Tem uma... Ali tem um fim partidário. Tem um projeto de poder. A ideia, eles são manifestantes da UP. O UP é um partido bem pequenininho, um partido novo, né? E eles têm candidatos, então provavelmente já tem a candidata, a deputada que tá ali fazendo, sou eu que organizo aqui. Então é um interesse político. Nós também temos interesse político. Nós Sim. temos candidato, nós temos pré-candidato, que é o Samuel, mas nós não atrapalhamos a vida de ninguém. Nós fomos lá e gastamos. A gente ficou. Quantos anos tem o MBL, cara? A gente conseguiu botar só esse ano aqui em Santa Catarina e a gente não reclamou. Não é barato ter aquilo dali. Cara, ali tem uma sala pra alugar, uma pessoa pra ficar ali tocando, fora tudo que tu vai ter que montar ali pra fazer aquilo ali virar uma coisa operacional realmente. E tem gente que ainda vai lá e faz vandalismo, que nem fizeram uma vez na sede do MBL e tal. Sim, eles. Porque é aquilo, a política é um jogo muito sujo. É um jogo sujo. Eles acham que fazendo esse tipo de coisa vai mudar um pouco no cenário. Não vão, cara. O que eles vão conseguir? Política é debater. Política é debate, política é... Política Ideia. Eu tenho uma história bem legal pra te contar de quando eu fui nos gabinetes da minha cidade lá. Política é ideias. São ideais. Concordo contigo, discordo de ti. Beleza, tu não deixa de ser meu amigo. E não vamos entrar nessa seara. Ponto. Isso é política pra mim. Sim. Política do debate, né? É o que a gente aprende, principalmente na academia. Sim, tem uma história que acho que é bem legal a gente contar. A minha avó, ela é petista ao extremo, assim. Não existe quem é mais PT que ela. Nem o Lula é mais petista que ela, porque o Lula recebe pra ser petista, né? A gente sempre brinca assim. E a minha avó, cara, eu tava falando com ela, e daí eu olhei no olho dele e falei, vó, se o Lula olhar no seu olho e falar, eu roubei, eu fui corrupto e na hora que eu tava roubando eu não pensei no povo, você vai votar nele? Aí ela falou, vou, porque o Lula quer o bem do Brasil. Ou seja, cara, ela é cega. E por conta disso, cara, e eu não culpo ela, não vou parar de falar com ela de forma alguma. Minha avó, ela não é minha inimiga política, sei lá. Ela é minha avó, eu não vou, eu não vou ficar debatendo com ela. E o bloco, eu tenho familiares meus que são bloqueados. Sim. Em rede social, porque não vale a pena eu conheço as pessoas, são pessoas têm um valor sentimental, por que eu vou arrumar briga na minha família? Não, são bloqueados. Tem 4 parentes meus que são bloqueados em todas as minhas redes. E eu contei pra eles, agora antes de vir embora. E eu falei, mas como é que tu vai embora? Eu falei, tu não sabe, Ângelo, eu sou ativista político e tal. Só que a gente não vai entrar nisso daí. Eu vou te contar, vou trabalhar no MBL e tô indo embora. Só que ele é bolsonarista doente, bolsonarista terraplanista. O que acha que o MBL é o pessoal Kids. Esquerda. O MBL é esquerda, rapaziada. E aí eu peguei e bloqueei eles, entendeu? Então, não tenho porquê eu brigar por pessoa. Se eu vou meter o... Mas porque não vale a pena. Mas pessoas que vale a pena, a gente não evita brigar. Sim. Então, pra mim, o meu pai, ele tem um casal de amigos que são petistas. Evita esse confronto. Ele tem um casal de amigos que são petistas e numa festa até a gente discutiu e tal. Só que, cara, não adianta. Tipo, eles são gente boa pra caralho. Eles são muito gente boa. Pessoa que tu olha pra eles, tu sabe que eles não são... Cara, minha avó, ela não é uma pessoa ruim, ela só é petista. O pessoal do núcleo do PT de Balneário, a maioria ali, os militantes, eles não vão olhar pra ti, não, eu vou roubar dessa pessoa, eu quero meu projeto de poder. Eles são só militantes que acreditam no ideal que provavelmente foi falado por alguém e a maioria deles nem sabe qual que é, eles estão apaixonados por uma causa. E a gente tem que tentar, de pouco em pouco, mostrar pra eles, abrir o olho deles. Sim. Fazer o que o Olavo fez e se fudeu por ter feito isso. Que o Olavo ensinou as pessoas a pensarem e depois que elas pensaram, ele começou a falar merda e as pessoas pensaram, não vou ficar acreditando nesse idiota que é o Olavo de Carvalho. E aí eles quebram nisso.
As pessoas são muito influenciáveis. Vou te contar Eu fui na Câmara de Vereadores da minha cidade uma vez. Cheguei lá e eu comecei a ir atrás dos assessores. Consegui uma lista uma relação de todos os assessores da minha cidade. Aí bati nos gabinetes. Entrava no gabinete do fulano. Tudo bem? Tu é o Rubens? Tá, Rubens, tu... Tá, e quem é o Beltrano, ciclano? Não tá, de tarde tá aí? Não, de tarde eu volto. Eu fiz isso umas 2 vezes. 2 dias seguidos que eu fui encontrar os outros, né? O gabinete que eu fui melhor tratado foi de uma vereadora trans do PT. Sim, Ela olhou pra mim e ela disse assim, não importa o que tu faz, a tua ideologia política. Tu tá fazendo o teu trabalho de cidadão. E eu disse pra ela assim, eu tinha um baita no quadro do Lula. E aí a gente não vai entrar no debate, eu acho que esse senhor aqui tem que estar preso, mas a gente não vai brigar por isso. E apertei a mão dela e fui embora. Arrumei confusão com o chefe de gabinete, arrumei umas treta grande e tal. Só que, vamos respeitar, tu entra dentro de um gabinete... Porque a democracia, a base da democracia é o respeito. Respeita. Sim. Respeita o cara. Que é a merda que o Bolsonaro fez. O político acha que ele é um ser supremo. Que ele pode fazer o que ele quiser. Que ele pode cagar na cabeça do cidadão. Que nem aquela... É a outra história, que é ela que a gente vai contar depois ainda. Que achar que ela pode fazer aquilo. Ele pode cagar na cabeça das pessoas que estão ali. E não é assim que funciona. Isso tem uma parte o Flow, o Danilo Gentili, eu concordo extremamente. Meu pensamento... Muita coisa, parece que eu imitei, que eu vendo ele falando pautas de armamento, várias coisas, inclusive o Danilo Gentili é da mesma casa e ele é tribuno igual a mim na academia. Ele fez o teste de... Eu também sou ateniense, não sei se... Não, eu só não sou tribuno, eu sou trovador. Eu sou tribuno, e é a mesma, igualzinho ao Danilo Gentili. Ele falou uma coisa uma vez assim no Flow, que o político tem que ter medo da gente. Enquanto a gente tiver medo, a gente tiver... aquela lambeção pro político, nós vamos se fuder. O político tem que ter pânico. Não que a gente vai puxar uma faca e vai meter no coração dele. Não, ele tem que ter pânico de quando ele vê o cara com o bottom do MBL, com o bottom do movimento que não concorde com invasão de propriedade, por exemplo, que tu tem a tua pauta, seja ela o que for, mas ele vai saber, não, tá vindo um militante. Esse cara é um cidadão, eu tenho que respeitar ele. Ele não tem que ter medo. Eu trabalho pra ele. Eu tenho que ter medo desse cara aí. Porque tem que ter medo. Porque se eu desagradar ele vai me mandar na rua. Porque esse cara, ele vai me botar pra rua. Porque esse cara é um cidadão e eu sou um político, eu sou funcionário dele. Exatamente. E se eu não se eu tô numa empresa e eu trabalho mal, eu sou demitido. Se eu tô numa prefeitura, sou um vereador e eu trabalho mal no outro ano, eu não ganho, eu sou demitido. Se eu fizer uma merda, eu posso ser impeachmentado, sei lá, caçado. Tu tem que ter esse... Claro, se tu for um cara bom, beleza, a gente segue de boa, segue coisa da tua. Eu não vou pedir pra que cassem uma vereadora do PT só porque ela é do PT. Assim como eu não vou pedir que cassem um vereador... Mas o PT, a primeira coisa que faz é protocolar impeachment. Todos os presidentes da república, o PT é o primeiro a pedir um protocolo de impeachment. Eu não vou pedir pra... A mesma coisa que o bolsonarista. Eu vou pedir pelas ações dele no mandato. Se ele fizer uma merda, a gente tem que cobrar. O político é funcionário. E uma coisa que o Danilo Gentili fala, cara, que eu acho muito foda, é que ele é contra a imunidade parlamentar, que é uma coisa que a gente tá sofrendo. E a favor da imunidade cidadã. O cidadão tem... Exatamente. Cara, isso é muito foda. Aquela Ana Campanholo, ela fez... Ela extrapolou um limite muito alto do que tu pode falar dentro de um... É inacreditável não acontecer não ter as pessoas ali, os colegas dela ficarem assim, não pode ter falado isso. Pra quem não sabe da história, Ana Campanholo acusou nós de estarmos embriagados. Eles saíram daqui de Camboriú pra ir lá pra Florianópolis, na Lesc, nós fomos fazer um ato contra ela, levamos uma faixa e tal, que a dona Ana Campanholo fez uma emenda... entregou uma emenda de R$250 mil por uma instituição de hipismo, né? E todo mundo sabe que o hipismo é um esporte nobre, um esporte de alta sociedade, não é um esporte que vai abranger um número maior de cidadão. Então a gente foi lá, achou imoral e não teve nada de legal na emenda dela.
Entre aspas, porque dizem que o advogado é o advogado dela, que não cobra as custas de processo. Dizem, né? Muitas aspas aí. Muitas aspas dizem que o advogado dela não cobra as custas e o advogado seria o presidente dessa associação, mas isso não vem ao caso. E a gente foi lá cobrar essa postura dela. Ela falou na tribuna que os membros do MBL estavam indo pela BR embriagados, sendo que um militante, como tantos outros que estão assistindo aí, que estão nos grupos... O MBL fez só com o Kim Kataguiri 600 mil votos, 508 e pouco mil votos, né? Uhum. Cara, uma pessoa, um militante, não é coordenador, não é nada, uma pessoa beber e falar merda num grupo que não é de organizadores de nada, não é algo, tipo, não reflete a posição do movimento, não reflete nada, ele não era um coordenador, não é nada. E ele disse que pra aturar no Campanholo você tinha que estar bêbado. Isso não é nada, tipo, e ele não chegou a beber. Não, cara, ele tomou, bebeu, foi em casa. Dentro da Assembleia ninguém bebeu, Ninguém não houve tava nada bêbado. Ninguém tava bêbado, ninguém fez arruaça nenhuma. Cara, e não tem como você, tipo, tá bêbado. Eram que horas? A gente entrou pra dentro da Lesc 10 da manhã. A gente se reuniu às 9h30, fez a faixa e entrou às 10 da manhã. Ninguém tava bêbado 10 da manhã, cara. Se você consegue ficar bêbado até às 10 da manhã, velho, tu tem que se esforçar. E a gente tava lá pra uma zoeira. O que ele fez foi uma zoeira. Eu tenho que beber pra poder aguentar a Ana Campanholo falando. Não deu. Aí aconteceu, ela foi lá e disse que tô um monte de bêbados. Ela pesquisou minha vida, ela foi nas minhas redes sociais, ela fez miséria. Só que o que a gente pode fazer? Ela fez ataques ela fez muito ataque baixo. Por quê? Ela falou que ele não podia falar nada porque ele não era daqui. Ele do Rio Grande do Sul. Falou que eu sou gaúcho e ela disse que eu não poderia falar nada. Cara, existe o pacto federativo, ou seja, o dinheiro dele não fica só no estado dele, vai pra União e volta. Ou seja, se eu quiser cobrar um deputado do Acre, eu posso cobrar. E tem outro, ele tá morando aqui. O IPTU dele tá pra cá agora. O IPVA do carro dele, sei lá, tá pra cá. A comida que ele compra no mercado, o imposto dele vem pra cá. E não é motivo pra ele poder gravar, pra ele poder falar. Foi muito... Que vergonha aquilo ali, cara. Aquilo ali foi vergonha, cara. E é isso, meu. A gente tem que deixar o pânico nela. Que ela saiba. Que a Ana Campanholo saiba o quê? Que dentro de Santa Catarina tem um movimento que não tá cuidando a Ana Campanholo. Nós não somos os fiscais da Ana Campanholo. Ninguém que passa 24 horas por dia olhando o Instagram da Ana Campanholo, uma covarde que me bloqueou no Instagram. Nós simplesmente estamos cuidando todos. Então, uma hora que um vacilar, eu vou passar o fio pra ti, Rubens, cola, vamos lá que deu tal coisa. E a gente vai lá, não me importa quem for. Se o cara ultrapassar a linha da moralidade e que afetar o futuro, que ultrapasse essa linha do ridículo, ele vai sofrer esse pênalti. Porque eu acho que esse é o nosso papel. De cobrar, de incomodar. Né? E inclusive os nossos parlamentares. Né? A gente teve o caso do Arthur, acho que todos nós se posicionamos, eu repudiei totalmente, falei com ele e tal. Antes, eu gostaria de falar, tá vindo pra cá um convidado surpresa. Eu vou só confirmar com ele, ver se ele já tá chegando. Beleza. Vai falando aí, eu vou só pra confirmar com ele aqui. É um pré-candidato. É um pré-candidato. Nossa, se o cara fosse deputado agora, a gente já estaria soltando foguetes. Mas não, é um pré-candidato. Pré-candidato. E o convidado tá chegando. Tá chegando. Surpresa. É um convidado tanto quanto importante. É um pré-candidato aqui. E é um cara que... Tem história, meu. Tem história e é tipo... É uma história eu vou dar uma louca. dica. Se você já viu Forrest Gump, você vai saber quem é ele. Porque o cara é tipo assim, não é que você tem muita história, você tem muita história aleatória. A história de bebedeira, cachaçada, isso é... Só que a história de bebedeira não é importante. O legal é com quem ele fez essa bebedeira. Tipo, e é muita gente. Tu tem um parente casando com o irmão do vereador? Beleza, o cara conhecido na cidade. Não, é diferente a pegada ali. Ali é um negócio mais... Tu fazer um pega na estrada... Mano, irmão, é uma baita de uma história. Fiz um pega na BR. Agora você correr com... Com quem o cara correu? Aí... Mas aguarda aí que tá chegando aí. E, cara...
esse cara que tá chegando, tipo, qual que é a história dele, cara? Tipo, fora a história que todo mundo já sabe, assim, e tal, qual que é a história dele no movimento, assim? Ele entrou antes de você? Ele foi aluno da academia. E esse cara eu acho que eu encontrei ele em São Paulo. Porque na época eu não era do núcleo de Santa Catarina. Eu era do núcleo do Rio Grande do Sul. E lá como é bem complicado a convivência, né, com o pessoal e tal. E isso daí sempre foi. Aí eu apareci a oportunidade de vir pra cá. Mas enfim, eu não conhecia ele. Não tinha Eu vou intimidade. ligar. Fui ter intimidade com ele aqui em Santa Catarina. Mas ele é um cara legal, é um cara muito. Te Mas passa uma paz. Ele tava, tipo, a gente pergunta pra ele quanto tempo que ele tava. Mas, cara, lá no Rio Grande do Sul, cara, como que tipo assim, foi pra você entrar de fato no movimento? Assim, é isso aí, a gente tava conversando e já passou por tanta coisa. Bora. Como foi o primeiro movimento? Sérgio Moro sai do Ministério da Justiça, né? Eu falei, filha da puta do Bolsonaro. Que cara desgraçado. Pô, o cara prendeu um monte de gente, esse cara me E nessa época aí tu já tava meio que gostando de política, já tava vendo. Não, eu tava cagando. Só que você sabia mais ou menos quem era quem. Sabia, eu tinha um pouco mais de entendimento. Eu sabia que os extremos faziam mal, mas eu nunca tinha aberto um livro. Eu sabia que extremos faziam mal. Tu ser de extrema esquerda, extrema direita. Eu sabia que ser fanático era uma coisa de chato. Como tu é fanático pro futebol, não seja fanático pro políticos. Isso eu já tinha um certo entendimento. Mas nunca tinha me aprofundado. E aí, meu, eu peguei e vi um vídeo. Um desses vídeos do Facebook do Arthur. Falei, olha que esse cara sendo na porrada com os caras, meu. Ah, que bagulho estranho. Quem é esse cara aqui? E comecei a ver a história do Arthur. E, legal, cara. E foi exatamente o que eles falaram no News esses dias. Todo mundo entra pro MBL geralmente acompanhando ou o Kim ou o Arthur. Sempre são as vias de entrada pro MBL. Então tu conhece o Arthur, né? Tu começa a acompanhar o Kim, quando já veio o MBL. Então. E aí eu vi o discurso do Arthur. Vi a briga do Arthur. Pô, que legal isso aqui, cara. E comecei a procurar. E aí comecei a ver ele fazendo, né, o Mamãe Falei e tal. Eu falei, pô, que negócio legal, cara. Eu peguei umas férias minhas. Eu vi vídeo do Arthur o dia inteiro. Pô, que cara top. Aí tá, passou. Veio a campanha eleitoral. E aí eu já vi alguma coisa de MBL, mas muito pouco. Pô, eu fui ver a campanha dos caras em São Paulo. E o Kim fez um discurso aquele dia. O Kim, num discurso na Paulista, o Kim disse que São Paulo era só o começo para uma transformação do Brasil. Eu achei, pô, comprei aquela ideia. Falei, pô, cara, os caras jovens, né? Pô, legal isso aqui. Até os jingles deles eram diferentes, né? Todo mundo gostava, eu adorava escutar o jingle do pessoal da MBL e tal, mas não tinha aquela proximidade. Eles lá e eu admirando. Isso aí foi em novembro, né? O Arthur lançou um curso chamado A Batalha do Sucesso. Ah, esse curso estourou. Eu lembro que eu vi e tava lá, ó, você quer fazer a Batalha do Sucesso? Esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu nunca imaginei fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu nunca imaginei. Nunca, assim, ó, nem nos meus sonhos mais, assim, Tu era, tipo, mais travado, mais... Eu era um cara super tímido. Sempre eu trabalhava com público, já trabalhei em posto de gasolina, né? Tratava bem as pessoas, tal. Mas eu nunca fui um cara que ia ligar uma câmera, olhar pra uma câmera e falar oi. Não, nunca, jamais. E eu peguei a minha esposa com todo o sacrifício, foi lá e disse pra mim, eu vou te dar esse curso, tu quer fazer? Eu falei, quero. E aí eu peguei e fiz o curso. Ah, é um curso online, Alisson. Alisson, é um curso que... Se tu fizer o que diz ali, ele não vai te abrir... E não é uma ciência exata. A comunicação. A comunicação não é uma ciência exata. O carisma não é uma ciência exata. Tu tem que ter aquilo, ou tu tem um carisma natural, as pessoas te reconhecem como uma pessoa carismática, naturalmente. Ou se você não tiver aquilo ali, pelo menos potencializa o que você já tem. E vai te abrir então portas. tu te vai atrás. Força. E tu começa a praticar o que tem ali. Pratica o que tem ali, começa a trabalhar, começa a trabalhar a comunicação, começa a trabalhar aquilo ali. Eu fiz no início, não foi com intuito político.
vou fazer esse curso de comunicação porque eu vou ser um baita de um político. Não, eu fiz um curso de comunicação para me aprender a me comunicar, conseguir... tanto que o meu ideal... Eu não era entrar em movimento político. O meu ideal não, era melhorar a minha vida pessoal. Vamos conseguir um emprego melhor e tal, sei lá. Mas eu fiz aquilo ali, porque me chamou muito a atenção. Aí comecei a ler. Aí o Reni me deu um livro de presente. O convidado tá chegando? Não? Você tá já bem encaminhado. Ó, isso é caneca do Naruto. Pra ele poder, Naruto? Isso, pra ele poder beber água lá. Tá, mas ele é japonês? Essa daqui vai ser a caneca do... O que era? Tem que mostrar pra pessoal aí. Ó, caneca do Naruto. Ó. É uma dica, é uma É dica. uma dica. Isso. É uma dica. Será que... Eu acho que o pessoal não vai pegar essa dica. O pessoal é meio lento, cara. O que você acha? Não sei não. Mas eu acho que pegar vocês são- dessa. Pegar dessa. Eu acho que vocês são meio lentos, cara. Que para a gente parou. Ou tu cria o carisma, ou tu... Então, o carisma é isso. Ou tu tem... Cara, carisma tu faz... ou tu tem que trabalhar muito pra conseguir Ou tu tem que trabalhar. desenvolver. Ou desenvolver. Tu tem que botar em prática tudo aquilo que o curso te passa. E eu ganhei também um livro do rock. O Reni me deu um livro autografado. Um dia eu fui agradecer, mandei um direct pra ele. Falei, Reni, muito obrigado pelo livro. Chegou? E tal. Chegou? Chegou o convidado, cara. Chegou o convidado. O convidado surpresa, cara, chegou. Chegou o Samuca. convidado Samuca. Pode entrar. Nosso candidato. Pré-candidato. Pré-candidato, vamos Eu quero tomar uma multa. Nosso pré-candidato a deputado federal. Samuca Chang chegou aí, cara. Tudo bem? Faz Tanto tempo que eu não te vejo. Pode sentar aí. Isso aqui é o Não, tá lugar. ali. Não, mas você tem que estar onde tá a câmera. Tu- Então você vai A gente vai te dar uma câmera especial pra ti. Bem-vindo. Vamos lá, senta aqui. Tá perto dos cabos, vai devagarzinho. E, cara, eles chegaram aqui. Vamos dar um espaço aqui pra eles Claro, bora. se apresentarem. E aquele cara ali, cara, é o cara que a gente falou que tem as histórias mais aleatórias que você vai Aleatórias. imaginar. A tua cabeça vai dar uma Desde- explodida agora. Vai. Mas deixa ele falar, cara. O cara sabe falar bem e ele sabe. Olha, as histórias que tu vai ouvir aqui, tu nunca mais vai esquecer, cara. Bom, deixa eu começar primeiro então, pra depois o Samuca ficar com a palavra e contar aí as aleatoriedades da vida. Cara, meu nome é Batista, eu sou um dos coordenadores do MBL aqui em Santa Catarina, tenho 19 anos, tô estudando hoje administração e ciência política, e é basicamente isso, eu trabalho como consultor de marketing político, especificamente, tanto que estou ajudando o nosso querido Samuca aqui para a pré-candidatura a deputado federal aqui em Santa Catarina. E é isso aí, vamos dar-lhe. É uma das eleições mais... um dos contextos políticos mais difíceis que a gente já teve, principalmente para a galera da direita liberal, desde a redemocratização. Então, enfim, estamos aí para a guerra, estamos aí para batalhar e vamos dar-lhe. Então eu vou dar a voz aí pro Samuca e é isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou Samuel Chang, sou pré-candidato a deputado federal pelo Podemos aqui em Santa Catarina. Ó, som é bom. Tem isolamento acústico. Muito bom. Aqui, ó, o segredo do microfone é. Tá vendo que ele tem uma escrita? Esse aqui, uma logomarca. Aham. Deixa eu ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Você tem que estar entre É legal. isso daqui e isso daqui do microfone, tá? 4 dedos é o 4 dedos é o Tá. ideal, mas não precisa E a logomarca virada pra você. E lá. Vamos aumentar também a altura. Como é que eu vi? Mas aí não fica Dentro muito... dos clipes aqui, ó. Aí, perfeito. Primeiro tamanho tá perfeito assim. Mas aí não fica muito assim? Tá, Não, tá claro, fica tranquilo. Por isso que a gente tem duas câmeras. é 4 4 do, dedos. É, do microfone ou... do microfone. Aqui tá bom, né? Isso, Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. E eu estou fazendo essa loucura junto com a minha equipe, o Batista, o Rubens que está ajudando, o Alisson que também está ajudando, e tem o Lucas, tem o Shalom aqui. Mas eu como carne. Ai, Brincadeira! Não, tô tentando mudar, mas como você a sabe, esposa é pescadaria, né? isso, minha esposa é pescateriana, ela era vegana completa e depois ela sofreu uma queda e voltou a comer sushi. Mas quanto mais, assim,
ela come vegana completamente. Eu já fui vegano por 6 meses, foi uma época muito boa, porque eu dormia bem, sentia bem, nunca tive não tinha dor de corpo. Foi uma época boa. Eu geralmente tento ficar mais vegano, mas assim, não tenho. Eu comia muita carne desde criança, mas assim, eu tento reduzir o que eu consigo, E não sei, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu possa falar? Cara, a gente queria saber. Deixa eu só pegar um. A gente queria saber. Cara, qual que é a tua história? Tipo, dá pra ver que tu não é 100% brasileiro, cara. Não, vamos falar a real. Qual que é a tua origem? Da onde que tu veio? Tipo, tu tem alguma. A gente sabe que tu tem umas histórias aí, cara, que se tu falar pra alguém, ela vai falar, não é possível, velho. Claramente africano. Ele veio, assim, do norte do Zimbábue. Ele, assim, a gente já sabe disso. Fala aí. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, no Marieta Conder, há muito tempo atrás. Meus pais são da Coreia e migraram para o Brasil na década de 70, na época da ditadura. Detalhe que tu não é da Coreia, bonitinha. Tu é da Coreia comunista. Não, porque anteriormente, quando meus pais nasceram, as Coreias eram uma Coreia só. Então, quando eles nasceram na parte norte da Coreia. Mas aí, como teve a guerra das Coreias em 50, os meus pais, quer dizer, meus avós, migraram para o sul, fugindo do socialismo, fugindo das tropas russas, do exército, do regime totalitário que estava acontecendo lá em cima. E a família do meu pai conseguiu ir até o extremo sul, que é uma cidade chamada Busan. E minha mãe e a parte da minha mãe, eles não se conheciam na época também. Eles se mudaram para um pouquinho mais abaixo de Seul. Mas assim, também correndo o risco de se o exército lá de cima ia começar a atacar e começar a vir mais para baixo de Seul. Mas como os Estados Unidos ajudou, não teve esse grande problema, Assim, não foi um problema maior. Tem, tipo, alguma história que... Cara, o tempo que eles vieram pra cá, era quem? Kim Il-sung? Kim Il-sung. Sim, era o pai. O avô, Não, o avô, desculpa, o avô, né? O avô, Que daí depois o tem pai. Kim e depois o Kim Jong, né? Não, tem muitos relatos. Ambas as famílias perderam tudo que tinham, perderam propriedades, perderam empresas, perderam amigos, perderam famílias. Como é que mesmo? Meu pai teve que adotar um tio, quer dizer, meu pai não. Meu avô teve que trazer um tio dele, um primo pro sul. Minha mãe também teve que trazer, quer dizer, não minha mãe, meus avós também tiveram que trazer pessoas pro sul e tiveram que meio que adotar pra família, pra tentar escapar. Mas, cara, quando vocês vieram, eles passaram fome, claro. Tipo, teve episódios que eles chegaram a passar fome, teve... Sim, na Coreia era muito pobre, o açúcar, como na Rússia atualmente, era um produto que era uma coisa de rico. Assim, é incrível pensar que a gente recebe sachêzinho de açúcar em qualquer lugar. A gente vai no mercado e paga barato hoje, Mas né? lá era um item considerado de rico. E também o arroz branco era uma coisa super cara, era uma coisa, não nobreza, mas assim, era um item de luxo. Até que as pessoas comiam só, não bagaço, eu não sei qual a palavra certa que fala. Uma casca? Não casca, mas o arroz mais... Ou quebrado. O arroz quebrado. Parabolizado, não é parabolizado, é o... Tipo C. Tipo o Sé, isso. Aí tem várias histórias, assim. Não sei se vocês viram aquele show chamado Round 6. Sim. Não sei como Nossa, fala. não chama isso de show. Batatinha preta 2, 3. O do batatinha frito 1, 2, 3, Se você vê aquele doce, que é redondinho, aquele é um doce tradicional feito naquela época também. É um doce que é, se eu não me engano, é um caramelo com bicarbonato de sódio, né? Eu não vi a receita, então. É com bicarbonato de sódio e tal. Tu bota um pouquinho, que daí ele dá uma espumada e endurece.
Cara, é um doce que eu achei que fosse uma invenção pra Fazer série. um desenhozinho e tal. Isso. Que Mas... até se encontra no Bom Retiro. Se alguém quiser comprar isso, em São Paulo ele vende no Bom Retiro. Mas, tipo assim, daí tu veio pro Brasil... Não, eu nasci aqui no Brasil. Mas daí, tipo, teu pai veio pro Brasil direto? Qual que foi a trajetória Não. dele pra chegar aqui? Eles tentaram fazer a vida deles, as famílias separadas, que não se conheciam antigamente. Gostei do... É uma homenagem a ti, porque a gente... Porque tu acha que tá todo mundo com um copo transparente. Só tu com as... Minha mãe, ela nunca teve, assim, sempre foi uma vida trabalhadora. Ela começou a fazer bonecas junto com a tia dela, bonecas que se vendem em hotéis. E é uma boneca tradicional com vestimentos coreanos. E o meu pai, não. Meu pai conseguiu ter, por causa do meu avô, tudo, ele conseguiu ter uma vida melhorzinha. Ele começou a estudar, foi para uma faculdade boa. Ele conseguiu ser... Ele tentou se eleger para a faculdade, para ser presidente da faculdade, mas ele não conseguiu, ficou em segundo lugar. Tem até uma foto sobre isso. E uma das coisas, o meu avô sempre forçou meu pai a estudar. E meu pai aprendeu inglês. Até que na época que ele morava lá, ele tinha um americano que, para pagamento da moradia na casa dos meus avós, ele pagava ensinando meu pai a falar inglês. Isso foi uma coisa legal. Aí, quando meu pai foi enlistado para o exército, ele foi convocado, porque na Coreia é mandatório os homens irem. Meu pai, ele foi para a Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, ele chegou na Guerra do Vietnã, ele chegou lá e colocaram todo mundo no pátio, e um coronel, um tenente, perguntou assim, quem é que fala inglês entre vocês? E meu pai levantou uma mão, foi o único. Aí ele conseguiu ser o tradutor de um... Se livrou, assim, tipo, da... Eu não- Morreram muitas pessoas na época, né? eu não ia estar aqui. E aí foi bom. Tem algumas fotos deles. Eu não- Digamos que não foi tão bom assim. E assim, Samuca, como é a comunicação hoje em dia? Tu tem familiares na Coreia do Norte? A gente não sabe se eles são vivos ou mortos. Já minha mãe, eu também, meus tios, a gente já tentou pesquisar sobre eles e a gente não conseguiu nenhuma resposta, porque não tem uma comunicação. Não é assim, você pega o teu telefone e manda um WhatsApp, ou não pode ir lá pro governo e falar assim, procura lá o fulano. Não tem forma, não tem jeito. Não tem, impossível. Até quando você viaja para lá, você tem que ir por uma agência de turismo, e a agência tem um minder. O que é um minder? É uma pessoa, é um guia turístico que te acompanha o tempo inteiro. Até que você vai pro hotel, ele te leva no hotel, você não pode ir lá comer uma pizza no meio da noite. Você sabe quando dá aquela fome no meio da noite? Ou quer pedir um rango? Você tem que ir nos lugares pré-estabelecidos. É uma coisa estranha. Até assim, eu queria ir muito. Eu tava louco pra ir. Mas assim, infelizmente, eu acho que eu não vou poder mais, porque eu sempre falo sobre isso. Inclusive, eu não sei, olha pra qual câmera, aqui não pega, né? Aquela ali. Inclusive tem não sei se vocês conhecem, tem uma história de um cara que, ele era americano, e aí ele, se eu não me engano, ele passou pra uma universidade em Seul, na Coreia do Sul. Eu acho que é na Coreia do Sul ou na China, e ele queria muito conhecer a Coreia do Norte, né? Aí ele passou pra uma dessas universidades, que ficam ali perto, e aí ele era meio aventureiro, assim, não sei o que, só que ele queria conhecer a Coreia do Norte, né? Aí ele fez esse programa aí com uma agência de turismo, e aí beleza, ele foi pra Coreia do Norte, foi pra viagem, aí teve uma certa noite que ele foi pra um hotel, e nesse hotel ele roubou um dos posters da propaganda do governo, né? Porque ele queria levar como um troféu pra casa, sabe? E aí, beleza. No outro dia, eles estavam indo embora. E ele entrou numa área
proibida do hotel É, pra roubar o pôster detalhe, dele. detalhe, Ele foi ele mais... não- É um Detalhe. souvenir tanto quanto estranho. Exato, É. ele entrou numa área proibida do hotel, roubou o pôster, enfim, botou dentro da bolsa. Inclusive, eu acho que ele nem levou o pôster, nem tava na mochila dele, porque o pôster era muito grande, algo do gênero. E quer falar alguma coisa? Ele não roubou, ele tentou tirar o pôster e não conseguiu. Ah, Uhum. isso. É, eu lembrava que tinha algo desse tipo, mas enfim, tentou roubar. E aí chegou no aeroporto, um oficial ali da Coreia do Norte chegou pra ele e levaram ele. Enfim, pra não me alongar muito, no final ele voltou pra América do Norte, pros Estados Unidos, em coma, né, pra família dele. E depois de um certo tempo, que eu não sei quanto tempo exatamente, ele morreu. Morreu. Não se sabe até exatamente o que aconteceu com ele, porque ele estava em coma durante o tempo que ele estava nos Estados Unidos. Tem inclusive vídeos de depoimentos que ele dava na Coreia do Norte, porque tinha negócio com a embaixada e tal, ele chorando, enfim. E é basicamente isso, ele ficou em coma e morreu. Isso é bom Isso. pra mostrar, né? Como o comunismo é uma coisa legal, né? Exato, cara. E assim, para quem não tá no TikTok, é incrível a quantidade de gente que no TikTok defende a Coreia do Norte, né? Eles utilizam aquela como é que é o nome? KFA, eu acho. Não lembro. É uma agência de notícias que teoricamente é independente enfim, aí ela noticia o real que é a Coreia do Norte, e na realidade tudo isso que a gente conta seriam teorias da conspiração criadas pela CIA através de uma agência de notícias criada pela CIA, que daí vai para outras agências outros veículos de mídia que publicam as coisas, enfim, então seria tudo uma invenção a Coreia do Norte. Estranho essa invenção porque a gente não vê ninguém querendo ir morar para lá, né? A gente não vê ninguém querendo ir morar para lá, a gente vê que continua um país pobre, mas aí eles vão vir com a história do embargo econômico, etc. Que quem fala que é por causa disso não entende o mínimo de economia. Então, enfim, no mínimo estranho, a galera tá querendo sair de lá e arriscando a própria vida de barco, a pé, tomando tiro para sair de lá e não o contrário, né? Então, fica aí o questionamento para vocês. Sabe uma coisa engraçada que você falou que não tem ninguém que quer ir lá, morar lá? Você sabe muito bem que eu viralizei no TikTok falando sobre a Coreia do Norte. E é tão engraçado que aqui no Brasil tem TikTokers que são fãs da Coreia do Norte. E... eu acho que... Vou fazer um questionamento rapidinho. Eu vi num vídeo desses youtubers que foram lá pra Coreia do Norte, não me lembro qual deles, que dentro do hotel, dentro de locais, entre aspas, públicos, existe uma certa encenação. Que, né, eu acho que foi o Mundo Sem Fim, não foi? Cara, várias pessoas Várias, falaram eu vi isso. que Várias. tem uma várias. certa encenação, que existe meio que um teatrinho entre os moradores. Não é? Tem como... histórias até de que eles te espionam nos quartos pra saber se você não é nenhum jornalista de outro país tentando passar informação, um Então, espião assim, de algum governo. eu, sinceramente, eu não acreditei. As pessoas normais não estão proibidas de falar com você. Eles escolhem e são pessoas selecionadas. Então, por exemplo, quando você fala, eu quero falar com uma pessoa normal, de vez ele falar assim, você aponta para alguém, ele vai falar assim, aquele dali. Aham. Mas aí você já tá no esquema. Ah, sim. Assim, você já chega falando, talvez em inglês ou alguma coisa. Eu sei falar inglês, Coreia do Norte é muito bom. Você deveria morar aqui, essas coisas assim. Ah, sim, sim. Então não é você não pode falar com qualquer um. Tanto é que eles têm a lenda lá que quando tu entra no elevador, tem um andar que não tem. E diz que, tipo assim, já teve vários youtubers que foram lá, gravaram o elevador e não tem esse andar. E diz que um cara foi pra lá, entrou e viu que eram meio que 2 andares em um, que era onde tinha, tipo, servidores, assim, que podiam estar sendo usados pra espionagem, pra gravação, esses negócios. E no café da manhã, dentro do hotel você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. Mais ou menos, porque você não pode comer com pessoas que não... Tipo assim, se você é turista e não é um turista da China ou da Rússia, acho que da Rússia também pode.
você... Não. Qualquer estrangeiro é enviado para lugares pré-selecionados. Você não pode comer com pessoas normais. Sim. As únicas pessoas normais que você pode comer são os teus minders. E as pessoas que estão no teu grupo, assim, que vieram em conjunto com você. Isso, pessoas Sim. que estão no grupo. E só que, tipo assim, a pessoa, quem mora na China e vem visitar lá, come num lugar diferente de quem é do resto do mundo. Por exemplo, você veio com o teu Minder, com a tua equipe pra visitar lá. Eles te botam numa sala, só você e sua equipe, e o turista da China come em outra sala separada. Será que isso daí é tipo... Na minha cabeça, isso daí pode ser tipo uma coisa pra... eles têm um acesso mais livre aqui, eles veem algumas coisas que a gente não quer que... Não, acho que talvez é pela seleção de comida. Geralmente as pessoas têm um tempero diferente, ou... Pode mas, ser, assim, só que tipo assim, você não pode nem entrar na sala que eles estão, é outra sala separada. Mas assim, eles não devem ter o acesso que você acha que eles têm. Eles também têm as restrições, porque senão ia poder ter chineses que são americanos ou chineses que moram na China e indo pra lá e explorando mais, fazendo mais coisas que são não aprovadas. Mas, mudando um pouco, tipo, de saco pra mala, cara, eu queria saber qual que é, tipo, todo mundo fala que tem umas histórias aleatórias, tipo, muito aleatórias. Não, Qual bastante que histórias. é, tipo, as aleatoriedades da tua vida, cara? Falaram que tu, tipo assim, essa da história eu já sei, cara. Esse é um canal de veganismo. Então vamos falar sobre as pautas Não veganismo. é vegano. Não, tecnicamente, esse vai pra ele. Isso não é meu. Não é vegano. Ah, não? Não, semana que vem você tá comigo aqui. Ah, eu pensei que era contigo, senão eu já falava... o veganismo é com ele daí apresentando. Eu já ia te falar quem me apresentou ao veganismo, os livros que eu li sobre o veganismo e porque eu tinha virado veganismo e a minha mulher continuou. É uma história... Aguarda isso pro próximo, então. Essa é uma história Mas no longa. próximo, né? Esse aqui- exclusivo meu. Corte. Primeiramente, eu vou perguntar. Rua Venezuela. Pelo amor de Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei, não tô fazendo isso, né? Quando eu comecei a morar nos Estados Unidos, eu tinha acabado... Não. Tinha acabado de ser mudado para Palo Alto. Eu tinha um amigo, vamos colocar o nome dele de Batista. Vamos lá. Não vou colocar o nome dele verdadeiro. Ele era da Venezuela. Ele era de Maracaibo. E, assim, a razão que a gente fez amizade a gente era ambos da América Latina. Ele era da Venezuela, eu era do Brasil. E a gente fazia as aulas de... Como é que é? Advanced Studies. Estudo avançado. Estudos avançados. Então a gente fazia ciência, física. E o menino era um gênio. A irmã dele fazia PhD na Stanford, que era a faculdade do outro lado da rua. E ele sempre contava as histórias sobre a Venezuela. Ele contava que a Venezuela era considerada Maracaibo, onde eu tenho o petróleo. As ruas eram pavimentadas de ouro, de tanto dinheiro que fluía naquela cidade. E ele era um grande fã de análises de guerra. Então, a gente sempre falava de guerra, as guerras antigas, os avanços tecnológicos. E era uma coisa engraçada, assim, aprender com ele. Porque naquela época, quantos anos ele tinha? Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Mas assim, era uma pessoa super culta sobre essas coisas. E ele sempre falava pra mim, tá vindo um senhor que vai acabar com o nosso país, que era o Hugo Chávez. E ele falava das histórias, ele falava assim, que aconteceu, que tá vindo com a Venezuela vai cair. Aí, quando eu vi o nome da rua aqui, aí eu me lembrei dessa história. Eu acho que eu deveria contar pra vocês essa história. Mas assim, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, perdi contato, era um baita, assim, um menino que era super... Deve ser um cientista, porque a irmã ia fazer PhD na Stanford e ganhou bolsa de estudos, ela ganhou um free ride. O que é free ride em português?
viagem gratuita. Não, free ride é tipo tudo pago pelo... Nada assim, Bolsa completa. bolsa completa. Era PhD em que ela fazia? Você, acho que era física, alguma coisa. Era bem Entendi. nervoso, assim. Uhum. Mas assim, eu me lembrei da história por causa da rua, da Venezuela, e acho que era uma história que eu devia contar. Cara, enfim, tem mais coisas que tu já falou várias outras vezes. Não, tem várias histórias muito engraçadas. Cara, É história pra rir ou é pra chorar? não, Ou... conta uma nova aí. Vamos pra rir e depois vamos terminar com uma chorando, que daí acho que alguém engajamento, né? Ah, teve uma vez que eu fui pra Las Vegas, tá? A gente geralmente dirigia o carro, a gente ia de Palo Alto até Las Vegas. A gente dirigia, a gente pegava Highway 101, depois a gente pegava 5, depois a gente cruzava. E a gente chegava lá super cansado, e pra gente tentar pagar a gasolina, compensar um pouco, a gente jogava. Isso eu já era maior de idade, tá? Sem problema, nos Estados Unidos pode jogar com 18. Era muito engraçado que a gente tentava compensar, a gente chegava antes do check-in do hotel, porque a gente chegava umas 6 da manhã, então a gente ficava jogando até fazer o check-in. E uma dessas noites, meu amigo foi pro bar, enquanto os outros ficaram jogando na mesa, veio uma menina falar com ele. E ele pegou, não ficou dando bola, ela ficou tentando conversar com ele, e ele meio assim, ele tava cansado, ele queria dormir. Aí, do nada, ela fala, obrigado, você foi bem simpático, tá. Aí, do nada, ela sai, o garçom assim, nossa, você é louco. Aí, ele, por quê? Ah, você não sabe quem ela é? Ele, não, ele é... Primeiramente, ele é tipo um estilo surfista, aquelas pessoas que não sabe de cultura pop. Aí o garçom fala, você realmente não sabe quem ela era? Aí essa menina que tava dando em cima de você. Ele, não. Aí ele falou, era a Christina Aguilera. A mulher que cantava a música I'm a Genie in a Bottle. E ela tava famosa naquela hora. E ela tinha ido pra lá fazer uma festa, alguma coisa, achou o meu amigo simpático. Ele tem pinta boa também, não tem como negar. Mas assim, e como ele não sabia nada dela, e ela foi indo, e ele tava cansado e não fez nada. Cara, olha só, eu não vou fazer o Samuca contar as histórias que ele já contou milhões de vezes aqui, tá? Então, assim, se você quer saber... Olha só, o cara, ele já deu rolê com o Neymar, ele já correu de kart com o Rubinho Barrichello, ele já... A irmã dele é casada com o filho do Neil Armstrong. Ele é engraçadinho, né? Eu fiz uma baita de uma suspense, né? Eu fiz, que tu não tava aqui. A gente falou que ele era casado, a gente fez... A gente fez, tu veio e cortou o suspense, Batista. Capaz. Não tem suspense. O suspense foi feito pra que vocês vão lá nas redes sociais do Samuca e vejam ele contando essas histórias, porque vai estar tudo lá, tá? Então, só que tem outras coisas pra contar, né? A gente tá tendo complicações gigantes aqui, né, em relação à política, ao cenário político brasileiro. E eu queria que o Samuca contasse aí um pouco das motivações que ele tem. O cara é um empresário, ele tem familiares, amigos em outros países, ele podia simplesmente largar tudo e ir morar em outro país, porque a gente tem grandes chances de Lula voltar ano que vem. Infelizmente. A gente tem grandes chances de Lula voltar ano que vem. A gente sabe do que vai ser o Lula, né? A gente sabe que vai ser o governo Lula. Um governo Lula vingativo depois de ser preso. Um governo Lula que vão ter portas abertas, prerrogativas abertas pelo governo Bolsonaro, como aparelhamento da PGR, aparelhamento da Polícia Federal. E então a gente não só vai ter o governo Lula de antes, como a gente vai ter um governo Lula muito mais eficiente em desestruturar as nossas instituições. Então o Samuca poderia simplesmente falar, cara, pra quê? Pra que eu vou ficar aqui? Né? Ele tem dinheiro, ele tem networking, ele tem família, pra isso. Ele poderia simplesmente sair. Mas não, ele ficou, né? Ele ficou
E assim, por quê? Porque tu é maluco só? Ou porque tem outros motivos? Eu tenho esperança. Tenho esperança de tentar mudar esse país. Eu tenho esperança de... A gente está em abril, faltam alguns meses ainda. Eu vou fazer o máximo que eu posso, o máximo possível de esforço de não acontecer esse cenário ridículo. Não quero que nem Lula nem Bolsonaro ganhem. Eu acho que essa novela já foi repetida. A gente já teve a novela do Bolsonaro, a gente viu agora, ao vivo, e ainda está continuando. A novela do Lula já foi vista. Eu acho que a gente não precisa ter uma sequência dela, quer dizer, uma trilogia dela. E assim, a gente tem que melhorar. Eu acho que o Brasil tem um baita potencial, um país de terras continentais, uma bacia pluvial gigante, terras que qualquer coisa planta, população jovem, uma área costeira gigante e pessoas que têm garra, mas assim, falta ter uma instrução, falta ter uma melhoria e eu tô fazendo isso pela futura geração das minhas crianças, talvez das crianças de vocês, não sei se vocês vão ter criança daqui a pouco, O Alisson o Alisson tem, então fazer pela futura geração das crianças dele. E eu acho assim, que a gente precisa realmente juntar o máximo de pessoas possíveis que a gente pode. Eu vou tentar falar com o máximo de pessoas que eu consiga. Como todo mundo sabe, eu tento responder quase todo mundo que está me mandando mensagem. Se não é eu, é o meu time que está respondendo. Se for alguma coisa que eu gosto, que eu consiga responder, eu vou responder. Uma das perguntas que mais me deixa triste é: por que você ainda continua no Brasil? Como faço para ir embora? E quanto dinheiro preciso ter? Eu sempre falo para eles, dependendo da situação eu falo, fica. Mas assim, geralmente falo, não tem mais condições, não tem futuro. Mas eu tô tentando fazer isso não... para eu não precisar responder essa pergunta mais. Para falar para essa pessoa, o Brasil tem chance, tem esperança, a gente pode melhorar. E o que eu mais vejo é um bando de pessoa que fica apontando o dedo um para o outro, fazendo nada. Só tentando fazer leis burocráticas, enrolando um ou outro, tentando falar, não é a minha culpa, é culpa do outro. Aí vem um outro, não é a minha culpa, a culpa é dele. Vai terceirizando a culpa e já se passaram 3 anos. A gente não teve nenhuma reforma. E assim, eu tenho 41 anos, perdi 3 anos da minha vida com esse governo. A gente vai ter mais 4 anos que talvez a gente vai perder. E eu acho que a gente tem que brigar por isso. E assim, eu fico muito feliz que cada vez mais que eu rodo o estado, eu converso com pessoas na internet, eu vejo mais pessoas engajadas que querem realmente mudar a vida do brasileiro. Por exemplo, o Alisson aqui. Ele era frentista de posto de gasolina. Não tinha, desculpa falar assim, não tinha perspectiva assim de uma visão de futuro. Começou a conhecer o MBL, vendo os vídeos do Arthur, do Kim, do Renan, que são um bando de louco. Arthur é um louco. O Arthur é um louco. Arthur é um louco. Arthur é um louco. Cara, mas é isso. O MBL é um bando de louco. Aí ele pegou, não tinha dinheiro pra academia. A gente conseguiu, o Juliano que não está aqui, ele conseguiu uma bolsa de estudo para ele. Ele foi super bem e agora está engajando, está querendo fazer essa mudança. E o maluco do Rio Grande do Sul pegou a mulher dele, os 2 filhos e se mudou para cá com nada, para estar aqui junto com a nossa equipe. E assim, é isso que eu vejo. Eu vejo ele, eu vejo o Rubens, que é um cortador de cabelo, eu vejo o Batista, que trabalhava num escritório, depois eu vejo outro. E vários relatos desse dia a dia que eu tô tendo e dá vontade de tentar melhorar. E eu vejo que tem pessoas que querem melhorar. Mas assim, a gente tem que parar com a ridícula cultura do cancelamento. A gente tem que parar com celebrar pessoas que não deviam ser celebradas. Incentivar mais a cultura, a educação, a ciência. Coisas boas da vida, né? Não só celebrar paçoca. Paçoca. Não vamos falar o nome dele, por favor. Cara,
Quantos países tu já viajou? Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Não tô fazendo América Latina primeiro. Peru, Panamá. Estava pensando em ir para Costa Rica, mas acho que não vou. Europa, quase todos. Na Ásia, China, Coreia, Japão, Tailândia, Camboja, Singapura, Indonésia. Ou E seja, e Índia. já Índia- viu muita coisa nesse mundo, já viu muita cultura, muita economia. E era justamente isso que eu ia falar, cara. Tu não só viajou, né? Não só visitou, como tu morou em outros 3 países, né? Estados Isso. Unidos, Coreia e China, né? Isso. E cara, assim, o que você vê lá fora que poderia ser adotado aqui no país, assim, em termos de educação, principalmente na Coreia do Sul, enfim, não sei. Primeiramente, quando eu primeiro comecei a fazer mochilão, não tinha internet. Você não podia carregar um smartphone, um iPad, ou você carregava um notebook, mas assim, literalmente não dava para usar. Então você tinha que preparar toda a sua viagem antes. Então o que eu fazia? Eu fazia um estudo. Eu comprava livros, eu ia para a biblioteca, eu aprendia o básico de qualquer língua. Então se eu fosse para a Itália, eu tentava falar um básico italiano. Eu tentava aprender sobre o modo de vivência, a cultura. Então se eu fosse assim para o Coliseu, ou fosse para Florença ou Viena, Venice, eu não sei como é que fala Venice. Veneza, eu tentava aprender tudo. E foi criando o hábito de sempre estudar antes, estudar a língua, estudar o lugar, e fui aprendendo. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa assim de ir para só visitar, para comer em restaurantes bons, eu fui mesmo para conhecer a cultura. Qual que era a melhor comida que você já provou? Não sei, eu não vou falar, porque todo povo, toda civilização tem uma comida boa. E assim, eu adoro isso, eu acho que nós deveríamos celebrar as diferentes culturas. Sim, mas você não tem nenhuma que você falou, caralho. Não, eu essa aí- tenho medo, porque a minha sogra me estragou com um prato que eu amava tanto, ela descobriu que eu gostava de um prato, e ela fez esse prato todo dia por 6 meses. Então, Entendi. mas esse prato é chamado Murnaemyeon, é um prato de macarrão gelado, bem saudável, com molho, com caldo gelado, geralmente eles falam que é um prato que vem mais do norte, por causa que, por razões, razões Uhum. culturais. Sim, sim. Mas assim, eu sempre viajei tentando conhecer e estudar antes de ir, pegar a mochila e ir. E não só isso, eu geralmente tento ficar com os nativos. O que é ficar com os nativos? Eu tento ficar num hostel, ou eu tento alugar um sofá de alguma pessoa, tentar ficar na casa de alguém antes do Airbnb, era uma coisa de louco fazer esse trâmite. E assim, Você dormiu muito no sofá, então. barato, eu era estudante, para que gastar tanto dinheiro? Eu Sim. estava indo mais pela cultura, pela experiência, mas agora, eu admito, agora eu tô mais velho, Sim, eu prefiro um claro. pouquinho mais de conforto. Sim. É, Mas quando era mais jovem, dormiu muito no sofá por aí. pelo não, mundo já, aí. já dormi em quarto que já tinha 16 beliches. Não é possível. Mas uma das experiências legais foi assim, eu fui para Munich, para Oktoberfest, e eu dormi na casa de um disabled person, uma pessoa com deficiência. E cerveja para lá, cerveja para cá. Pode falar de bebida, não tô bebendo. Pode. Tá. Só não incentiva. Não, tô bebendo água. Aguinha faz bom, tomem água, se hidratem, né? Ele fala... E só um recado: membros do MBL não consomem bebidas alcoólicas. Isso é Principalmente quando estão dirigindo. principalmente quando estão dirigindo E também, principalmente, antes de fazer um ato contra parlamentares. parlamentares mentirosos. Exato. Tá certo. Tá certo. Só nas horas off. Aí eu fui pra casa dele, conversando, e ele me explicou assim,
eu perguntei assim, what do you do? O que você faz da vida? Aí ele falou, eu tô desempregado. Como é que funciona esse sistema? Ele, eu ganho um seguro-desemprego do governo, mas eu sou obrigado, aí eles me forçam, assim, eles me forçam a ir para um escritório para você escolher o que você é apto. Aí ele vai lá, ele fala assim, eu não sei fazer nada. Aí ela vai lá e fala assim, vamos pegar o trabalho mais simples da vida, dobrar a caixa no Correios. O que ele pegava? Ele pegava, sentava numa cadeira, pegava as caixas que eram flat, ele pegava, fazia assim e montava. Aí, com a passar do tempo, o governo extingue o seguro-desemprego, assim, quase imediatamente, mas assim, se ele falar assim, não gosto desse serviço, eles vão lá e acham um outro, até ele conseguir um emprego que cabe na necessidade, assim, que ele se que ele se cabe na posição, que ele encaixa. Eu acho assim, foi uma das experiências mais legais, eu ainda falo com ele. Lembrando que é na Alemanha, né? Na Alemanha. Aqui no Brasil, a direita, depois da redemocratização, ela foi construída por duas alas, né? A ala dos olavistas e a ala do Instituto Liberal, né? Com o Donald Stewart Jr. E eles tinham um viés extremamente libertário, né? A escola austríaca, etc. Então, toda a direita brasileira, liberal principalmente, ela tem uma cabeça muito de que precisamos de livre mercado, livre mercado, livre mercado, livre mercado, só isso. Tudo, o mercado resolve absolutamente tudo. Alguém tomou um tiro, mercado, precisa de mercado. Então, assim, eu não vou dizer que é infantil, né? A escola austríaca, ela tem uma importância... Era o primeiro protótipo, pensando assim. A escola austríaca ela tem uma importância gigante para as ciências econômicas, né? Tanto que a Revolução Marginalista foi o que, de fato, refutou a teoria do valor-trabalho do Marx, com o valor subjetivo lá do Ben Barbach. Mas, assim, a ciência econômica já evoluiu, né? Principalmente no século XX. Né? Ela evoluiu, virou ciência de fato, né? Você aprendeu isso aonde? Em qual lugar? Na academia? Academia MBL, óbvio. E você aprendeu onde? Academia MBL, claro. Merchan, né? É o homem do claro. marketing. Academia.org.br, é isso? Academia MBL. Caramba, o cara ali... O editor vai botar lá embaixo. Boa. Graças a Deus, editor. Enfim, e aí a gente tem esse negócio, né? Mas, cara, na prática, o Estado, eles têm que sim ter uma certa intervenção na economia. Ele tem que ter. Isso, a gente tem diversos trabalhos, estudos extraordinários de pessoas com prêmio Nobel, com ferramentas matemáticas e estatísticas, né? Tem muita gente, os austríacos costumam dizer que eles não utilizam matemática porque é impossível prever a ação humana com base na matemática. E é de fato, não dá para ser com a matemática, com a estatística, você saber com 100% de certeza o que o ser humano vai fazer. Mas a estatística ela já está tão avançada hoje que com um simples modelo matemático você consegue acertar, por exemplo, praticamente todos os filmes do Oscar que vão ganhar. O Samidana, por exemplo, faz isso. Ele acerta tipo 9 de 10, sei lá. Então, esse é o nível que a gente chegou hoje, sabe? É um modelo simples, não é um modelo uau, assim. Então, cara, um exemplo claro aí na Alemanha. A Alemanha é um país que saiu de 2 guerras, né? Se ferrando de 2 guerras. Tava pobre, fudida, e ela conseguiu se levantar. Hoje... Tem criança. Ó, chato do palavrão, cara. Não é chato, tá? Eu sei, No MBL a gente tem jovens de 12 anos, 13 anos aqui assistem. E eles falam palavrão também. Não pode falar palavrão, sua mãe vai dar uma bronca em você. E eles saíram de 2 guerras e, assim, hoje é a maior economia da Europa, uma das maiores economias do mundo, e o Estado estava ali para isso. Um exemplo é isso do trabalho, de seguro-desemprego, aí eles encontram uma função para tu fazer até determinado tempo, eles investiram muito em educação técnica, por exemplo. Então, cara, a gente precisa evoluir essa direita, sabe? Essa direita, eu não tô dizendo que você não tem que estudar escola austríaca, por exemplo, até porque tem muita coisa boa lá. Mas assim, estuda com seriedade, não achando que você é
o melhor do mundo por isso, né? Eu acho que às vezes tem uma arrogância muito grande por parte de pessoas que leram 2 livros, né? O Pondé chama isso de inteligentinho. Então, assim, humildade, estudo e bola pra frente, é isso. Continua, Samuca. Tem um livro que é bem simples, eu acho que muitas pessoas podem ler como matemática e estatísticas funcionam, chamado Free Economics. Eu não sei Sim. como eu falo em português. Não, Free Economics. Ah, não. Economia livre. É um livro super simples que já fala o que você falou, mas assim, de um jeito mais simples. Sim. É. Eu nunca li esse livro, mas já me falaram que é muito bom pra introduzir, assim, e tal. Mas, enfim, tava na Alemanha e, enfim, como você estava dizendo, o que você viu lá fora, na Coreia do Sul, o que você viu de educação lá que o Brasil pode adotar, que é assim, animalesco, assim, o que você viu? A Coreia, depois da guerra, investiu muito em educação. Antigamente, se você comparar o GDI do Brasil, naquela época, e da Coreia, a da Coreia era mais... O GDP. GPI. Gross Product... É o PIB. É GDP, desculpa. Isso. GDP. Era menor do Brasil... O Brasil era... Não. A Coreia era menor que países africanos. E o Brasil era mais alto. E assim, Sim. E você vê, assim, o retorno, né? Eu acho que, assim, a Coreia... A gente deveria copiar muitos casos de sucesso que foi feito. Até a gente deveria ter copiado algumas coisas durante a pandemia sobre como se proteger, sobre como controlar as fronteiras, como fazer todo o planejamento da pandemia. E Um negócio que é bem óbvio, assim, né? Por exemplo, o Paulo Guedes, há um tempo atrás, estava querendo implementar uma nova CPMF, né? E a CPMF, ela foi tentada em vários países e basicamente todos extinguiram porque não estava dando certo. E aí utilizavam esse argumento contra ele, né? Falavam, porra, todo país que tentou, praticamente todo país que tentou, extinguiu a CPMF. E aí ele falava, não, mas o Brasil ele tem que ser pioneiro, né? A gente tem que pegar as novas teorias econômicas e botar em prática. Meu irmão, a gente não faz nem o básico do que as outras economias que já são desenvolvidas fizeram e o cara tá querendo inventar moda com um negócio que nunca deu certo. Então, tipo, cara, eu acho que, assim, pelo menos assim, a gente simplesmente pega o que outros países fizeram, como a Coreia do Sul, por exemplo. Como tem vários países aí na África, por exemplo, a Botsuana está se desenvolvendo muito. Tem países da África, como a Botsuana, por exemplo, tem outros países do Oriente Médio, agora eu não vou lembrar os nomes dos países, mas tem vários países africanos do Oriente Médio que estão passando o Brasil, que estão ficando mais ricos que o Brasil, que já ultrapassaram o PIB per capita do Brasil. Países da África e do Oriente Médio, sabe? Então, assim, cara, a gente tem que pelo menos fazer o básico, sabe? E nem o básico a gente consegue fazer. A gente tá com uma situação fiscal avassaladora e a gente vai quebrar, é isso, a gente vai quebrar. Então, a gente precisa de gente que nem o Samuca. E continua, Samuca. a gente precisa copiar o que deu certo. E não essas falcatruas que só existem em outros países que a gente nem sabe soletrar ou falar o nome. A população em comum. Tem que melhorar. E a gente tem que melhorar muito rápido. A gente tem que ter um plano diretor. Mesmo com a troca de poder, ele ainda vai seguir um norte. Eu acho que a educação, mas não a educação superior, mas a educação primária deveria ser revista. Eu acho que as escolas deveriam ser integrais, mas assim, antes de tudo isso, para a gente fazer em nível nacional, a gente deveria começar a fazer com pilotos, talvez pegar uma cidade ou duas cidades, fazer uma zona econômica, não igual Manaus, mas assim, fazer um estilo assim que se adapte a essas novas leis e ver se dá certo para a gente depois futuramente expandir. Eu acho que o nosso estado é muito inchado, muito burocrático, as leis são muito arcaicas, muito lentas e só o fato da gente ter a quantidade de advogados que a gente tem no Brasil
não dá, né? A gente tem mais advogado do que pessoas que produzem ou fazem coisas no mercado. Mas assim, Pô, meu pai é advogado. Tem uma característica. Vai ficar desempregado. não, mas aí requalifica. Tem uma característica muito. Eu vejo duas características do brasileiro. Não nós. Nós somos 5% da população brasileira que se importa por política. Então, para nós, um mínimo que acontece, às vezes, a gente se importa demais com isso. O brasileiro, o trabalhador, o que tá lá, ele tá nem aí. 95% do brasileiro não lembra quem votou para deputado na última eleição. E o brasileiro tem um outro problema. O brasileiro, ele tem síndrome de vira-lata, né? O brasileiro, ele não quer copiar o que dá certo. O brasileiro, eu já vi debates já, acho que tu viu um debate que o Arthur lá na PUC em São Paulo, na USP em São Paulo, com a Sâmia Bonfim, que ele disse que o modelo educacional de voucher, que existe acho que na Suíça, na Irlanda, e todos os estudantes começaram a debochar, começaram a rir. Mas eu acho certo, vai copiar o modelo educacional de onde? De onde dá errado? Exato, e tem vários. Tem vários. É isso que eu falo, assim, sabe? Tipo, se a gente só copiar o que os outros países fazem, cara, tem vários modelos. Por exemplo, tem, por exemplo, um projeto de ICMS educacional, por exemplo, que você muda, porque hoje nos estados tem uma cota, uma parte do ICMS que o estado distribui para os municípios. E hoje é basicamente assim, o município mais ferrado vai receber proporcionalmente mais dinheiro dessa cota, desse ICMS. E aí o ICMS educacional ele muda essa lógica. Os municípios que tiverem maior desempenho em questões educacionais, eles vão receber mais ICMS. Então você gera um incentivo para o município de desenvolver a sua educação. Isso é só um exemplo. O Ceará fez isso, deu muito certo. Se eu não me engano, o Espírito Santo também fez isso, deu muito certo. Minas. Acho que Minas fez também. Minas já implantou? Minas, acho que eu ouvi alguma coisa assim. Sei que Pernambuco também implementou e deu muito certo. Tem, por exemplo, charter schools, que é simplesmente você pega a estrutura pública de educação básica e você bota uma empresa para administrar, basicamente uma PPP. Tem a questão dos vouchers, né, que é simplesmente você tem escolas privadas e o Estado paga a mensalidade daquele aluno que não pode pagar, né, porque a escola privada, qual que é a diferença da escola privada para a pública? Ela entra na lógica de mercado. Então, ela tem que ganhar dos concorrentes. E como é que você ganha do seu concorrente? Oferecendo um serviço melhor e mais barato, né? E, enfim, tem, por exemplo, na Austrália, se eu não me engano, eu acho que é assim o modelo, tá? De universidade, o aluno, ele entra na universidade pública e se ele lá na frente se desenvolver economicamente, ele paga a mensalidade, né? Que é mais ou menos como era o FIES, só que é um sistema que funciona lá, sabe? Não sei exatamente qual que é a diferença, mas é um sistema que funciona. Então, assim, cara, é tão básico, só copiar, sabe? Mas aí tem toda aquela questão, né? Congresso, presidente que não liga para isso, que quer simplesmente salvar os filhos ou que não quer ser preso porque tem um triplex aí na conta. E que hoje a PF foi atrás de mais um, né? Foi? A gente foi tá tão na correria. Que nós não sei quando é que vai sair. Que dia do mês é hoje? Hoje estamos dia 7. Dia 7, hoje a PF acordou o Ciforoso. Acordou quem? Acordou o Ciforoso. O Pique Menor, o Renan. Por causa do tráfico de influência ou é outra coisa? Vai. Então, cheio de gente aí com o rabo preso. Que o que eles fazem? Eles moldam o sistema para se proteger, né? Eles não querem que o sistema, eles não querem evoluir, porque eles querem moldar o sistema para se proteger. Então, como é que a gente muda isso? A gente precisa de minorias organizadas. A gente precisa de minorias organizadas para conseguir mudar esse sistema, né?
Um exemplo, depois da redemocratização, quem que levou a melhor? Né? As entidades de classe e as entidades industriais, né? Porque elas já estavam se organizando durante o período ali de redemocratização, né? No final da ditadura e no início ali do período democrático. Então, e aí, como elas já estavam organizadas, o que aconteceu? A gente tem um país extremamente fechado para o comércio internacional e a gente tem um país que foi dominado pelo PT, que é justamente aí fruto dessas entidades de classe, né, sindicatos, etc., que dominou aí o Brasil por 14 anos. Então a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa. A gente tem que, uma minoria, porque essa história de que a democracia é o jogo da maioria é mentira, né? A democracia é o jogo de minorias organizadas, né? Minorias organizadas que vão tomando espaço de poder. Então, é isso que a gente precisa fazer. Inclusive, eu já peço também pro pessoal que está assistindo seguir o Instagram do Samuca, que vai ter um conteúdo que a gente fez lá na UFSC, né? É um vergonhoso o que a gente viu lá. É vergonhoso, é uma área de guerra. É uma área que é o quarto maior orçamento de Santa Catarina hoje. E é entregue às traças. Entregue às traças assim, ó, eu morava em uma cidade que tem uma faculdade pública e até o próprio a reitoria e tal, a gente estão até de parabéns, porque não tem nem como comparar o que eu vi lá dentro da UFSC. Eu me choquei. Acho que sigam lá o Samuca e vejam. Essa Samuca que a gente viu lá ontem foi... Parecia uma cena do Walking Dead. Foi triste. Não, o que eu tô vendo agora, tem um professor que tá incomodando no direct aqui, que ele tá se queixando que ele tá tirando dinheiro do bolso dele pra tocar o serviço laboratório. E ele acha que tá certo. Não, ele acha que tá certo. Aqui, ó, eu quero fazer. É que assim, ó, talvez a galera tenha entendido errado qual que era o propósito dos vídeos. Eu tava refletindo sobre isso. Talvez a galera acha que a gente tava ali pra falar que a culpa na realidade é do aluno. Não. Que é o aluno que picha, que é o aluno de fato, né? De fato. A culpa, quem faz isso é o aluno. Não é o professor. A culpa é do aluno, não é do professor. Sim, não, beleza, mas eu não tô nem culpando o aluno. A culpa não é nem do professor pelo Estado. Não, exato. Eu não tô nem culpando o aluno aqui, porque assim, é o aluno que picha, é o aluno que vandaliza, é o aluno que faz tudo isso. Mas eu não tô falando, tipo, não dá pra falar, a culpa é do aluno. Porque, tipo, é uma minoria completamente babaca que faz isso. Não dá pra generalizar. A questão é que em uma universidade séria, independentemente de ter alunos babacas, isso não estaria acontecendo. Principalmente com uma despesa de 1,9 bilhão, né? Então, esse é o nosso ponto. É falar que a gestão é uma merda, que o Estado é uma merda e que tudo é uma merda. E que o Brasil se expôs. Lembrando que uma universidade federal é uma instituição pública para ser usufruída por toda a população, não uma minoria que destrói o espaço público. Aí, com certeza, os governantes só vão dar coisas ruins, porque vai vir uma pessoa que não tem cérebro e vai lá e picha e quebra uma coisa que deveria ser usada por todos os estudantes, não aquilo que a gente viu. E o professor veio se queixar, né, que ele tá tendo que tirar dinheiro do bolso dele pra pagar. Cara, isso é um absurdo, porque o quarto maior orçamento do Estado tá naquela situação, como eles falaram, e você ainda ter que tirar dinheiro do seu bolso pra pagar. O professor que tá lá, ele tem amor ao cargo, ele tá lá porque ele... E a gente viu lá, cara, muito cartaz e muita... De pessoa, o que ele falou ali a democracia não é o jogo da maioria, é da minoria organizada. A gente viu pessoas lá organizando essas minorias, grupos políticos. Que são o quê? Entidades de classe? Tinha lá, até, não sei se tinha servidores lá, tinha servidores que estavam meio que militando pra... Não é militando, quando você faz a cabeça da pessoa, de vez em pouco doutrinando, que estavam fazendo uma doutrinação sobre umas coisas que não tem o menor sentido, cara. Tipo, você vai numa faculdade, que é um lugar que é pra você estudar e aprender sobre aquela devida matéria, e você socializar com os outros estudantes, daí você vai ter a sua opinião e tal.
Agora vai na UFSC, vai você na UFSC e tenta falar que você é de direita, que você apoia o livre mercado. Os caras vão te tirar de lá na porrada, vão te tirar lá. Cara, os caras vão vir com um pedaço de pau pra cima de você, te chamando de Capitão do Mato. A gente não pode mais deixar... Não tem como ser Que é alemão. Mas tu seria fascista. Mas, cara, você não pode mais deixar que uma instituição que trata, sei lá, acho que são 30 mil alunos, seja tomada por um nicho organizado que fica manipulando gerações, fica ainda mais na educação. A educação é o que vai revolucionar o mundo. É por lá que vai... Não existe revolução armada que dá certo. Você quer fazer uma revolução? Revoluciona lá, faz uma nova, sei lá, inventa um projeto de lei que melhore alguma coisa, você faz um projeto educacional que melhore, que tire, que nem ele falou, que a nossa educação é muito arcaica. Faz uma educação mais moderna. Pensa, hoje a gente tem a programação, a gente tem várias matérias que está sendo usada muito no mercado, que não tinha 20, 30 anos atrás, e que a gente precisa incluir elas, senão as pessoas vão ficar para trás. Acho que o Brasil tinha que parar com esses debates que não levam a nada. A gente tinha que... se você é aluno da UFSC e você passa todo dia na frente de um prédio todo detonado, tu tinha que chegar pro teu professor e falar pra ele, por que o reitor não fez nada lá se a gente é o 4º maior orçamento do estado? Por que o deputado tal fica destinando emenda pra hipismo e não destina aqui pra gente poder pintar nossas paredes? Cara, exato. Meu irmão... O cara fica puto, velho, no Brasil. Assim, ó, tipo... Vai tomar no cu com essas pautas identitárias, sinceramente. Marcuse, agora a gente pode um pouquinho. Marcuse. Santa Catarina é um dos melhores estados do Brasil e mesmo assim, metade da população não ganha até 2 salários mínimos. Quer dizer, metade da população ganha até 2 salários mínimos. Esse é o nível do Brasil, tá? Um dos melhores países, um dos melhores estados do Brasil é isso. Né? Um dos melhores DHs, um dos melhores índices econômicos em todas as áreas, saúde, violência, exato, tudo. E metade da população não ganha até 2 salários mínimos. Esse é o nível. Então, cara, cala a boca com essas pautas identitárias, sabe? Ninguém quer saber de todos. Ninguém quer saber de todos, meu irmão. A população quer comida na mesa. Eles querem comida na mesa, cara. Vai se fuder, velho. Tem comida na mesa? Cara, então, tipo assim, vão com calma, né? Beleza, vai debater isso aí quando a gente tiver um PIB per capita que se iguale a países desenvolvidos. Aí a gente se preocupa com todos. Aí a gente tenta debater isso aí. Eu vou continuar achando você um completo idiota, mas a gente debate isso depois que a gente tiver um PIB per capita decente, a gente tiver uma renda média decente, um IDH decente, uma saúde, educação decente, sabe? Ninguém quer saber dessa merda. O pobre não quer saber dessa merda. Se você acha que eles querem saber disso, sai da bolha, velho. Você é só um completo alienado que vive no teu Twitter e nas redes sociais de quem você acompanha, achando que alguém liga pra isso e como se isso fosse importante. Não é, tá bom? Não é. Posso dar a última palavra? Porque a gente... Daqui a pouco o Batista tá indo pra São Paulo. Tem como melhorar. Tem como melhorar para todo mundo. Não é que a gente vai extinguir as faculdades, não é que a gente é contra diferenças de classes, não é contra a gente contra diferenças de raças. Se você vê que claramente a gente quer o melhor e tem como melhorar. Só tem que parar com a picuinha. Só isso. E a gente consegue. E vamos tentar fazer isso para as futuras gerações aprenderem e melhorarem. E, não é teu, cara. Faculdade não é tua pra você ficar queimando, pichando. É de todo mundo. E é isso que eu vejo. É um órgão público. Pra mim, vamos fazer um encerramento, cada um fala um pouco. Vou falar aqui, passo pra ti e pra ti. E, cara, eu queria encerrar aqui, cara, falando que não vai ser fácil. Esse ano não vai ser fácil. Não vai ser divertido, não vai ser engraçado, vai ser triste. Esse ano a gente tá com 2 canalhas em primeiro lugar na disputa eleitoral.
nas pesquisas. A gente tá com um agradecendo que um tá alavancando o outro. A gente não pode deixar com que o Brasil seja tomado por uma quadrilha, como já foi tomado. A gente tem que ser conservador é preservar a instituição e não ameaçar o Brasil no 7 de setembro. Eu acho que a gente tá perdendo a sociedade, ela tá perdendo os valores dela, porque ela tá endeusando políticos. Político não é patrão, político é funcionário. Cobre o cara que você votou. Cobre o cara que você não votou porque ele tá lá também e ele é funcionário igual. E cobre o cara, não é porque você mora em Santa Catarina que você não pode cobrar o cara do Acre. O teu imposto vai pro Acre também, cara. E o cara é funcionário. Cobre. Você pode ser de direita, de esquerda, mas cobre porque eu sei que você não é uma pessoa ruim. Às vezes tu pode ter uma ideologia que discorda completamente de mim. Mas, cara, vamos cobrar a imoralidade. O país precisa sair do lugar. O Brasil não pode ser mais um país que fica a todo momento sendo corrompido, cara. A corrupção ela acaba, ela distorce a democracia. A gente não pode deixar com que a gente tenha casos de compra de pastor com ouro, cara. Então, só pra mim terminar, velho, esse ano não vai ser fácil. A gente tem muito trabalho. Se você quer participar disso, cara, sai do WhatsApp, para de ser um comentarista de WhatsApp, vai pra cima, procura, vê vídeo no YouTube, faça alguma coisa. A gente precisa mostrar que o Brasil não é um país que vai ser tomado por ditadores à toa. Cara, como é que é o nome daquele... Como é que é o nome daquele professor de filosofia careca lá mesmo? Não é o Pondé, o outro. Como é que é o nome dele, velho? Paulo Cruz? Não. Do MBL? Não, aquele que tá ficando cego. Meu Deus, o Clóvis de Barros Filho. Pensei nele. O Clóvis de Barros Filho... Vai no pânico toda hora, né? O Clóvis de Barros Filho, ele tem um vídeo onde ele fala que você tem que ter brio, né? Quando você vai ler alguma coisa, você não tá entendendo, você tem que ter brio de falar, cara, eu sou isso mesmo, tipo, eu não vou me empenhar para atingir meu objetivo. E aí, cara, você tá num país onde você tem um ladrão, o maior ladrão da história desse país, em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais, e você tem um cara que é o maior responsável por rupturas institucionais desde a redemocratização, em segundo nas pesquisas, que é o responsável por mortes na pandemia, é o responsável por a gente estar com uma economia aos frangalhos. Ele destruiu todos os fundamentos da economia brasileira, que já estava sendo destruído anteriormente com os governos petistas. Então, cara, tenha brio. Não é possível que você simplesmente vai aceitar tudo isso. Não é possível. Então, cara, vai fazer alguma coisa com a tua vida, velho. Vai fazer alguma coisa com a tua vida. Porque, assim, se tu tá no fundo do poço, velho, se alguém tá te espremendo na parede e querendo te bater, tua única opção é lutar, velho. Então, vai pra cima. Show? Deu. Pretendo ser breve, tá? Aqui, ó. É o seguinte. A gente tá num trilho, tem um trem vindo de cada lado e esse trem vai pegar a gente. E não adianta, não tem salvação. Então, vai ser difícil que vai acontecer. Então, o que eu peço assim para todas as pessoas, temos que mudar o Congresso. Lula está praticamente eleito e o Bolsonaro existe uma utopia de uma possível chance. Um deles é o próximo presidente da República. Então, a gente tem que reforçar o Congresso. Eu entrei nisso aqui, como o Samuca disse, frentista, ralando, me sobrou... Teve um mês que não me sobrou praticamente nada do salário. Eu falei, não dá de eu viver nisso daqui, cara. Não dá, eu tenho que estudar, eu tenho que... Sabe o que acontece no meu Brasil? Porque eu tenho dois filhos, eu tenho que dar um exemplo e dar um futuro pra eles. Eu não tenho intenção eleitoral. Não sei se daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. Eu não me sinto preparado pra isso. Só que eu tenho que lutar pelo meu país. De cada um que tá vendo isso daí. Tem que lutar. Ou é isso, ou a gente vai se manter nesse inferno que a gente vive hoje. Então, tem o Samuca, tem pessoas de outros estados nos assistindo. Procure um parlamentar que não seja um bandido, não seja um vagabundo.
De preferência que seja do MBL. Sim, porque a gente tem que militar pela causa que a gente tá aqui. Tá? Então, fechou. Da minha parte é isso aí. Só pra terminar, siga o Samuca ali. Samuca Chang. Samuca Chang no Instagram, Samuca Chang. @Samuca Chang. E. Confia no editor que o editor vai botar aí. Valeu? Obrigado. Fechou? Alisson. Ponto Pacheco MBL também. Tem que me promover, né? Tá. Deu. Bom.